Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. O convidado de hoje é fotógrafo de arquitetura, formado no Instituto Português de Fotografia do Porto, onde agora leciona. Nasceu em Amarante, mas muito cedo partiu rumo a Aveiro, que é hoje o seu ponto de partida para descobrir Portugal nas muitas viagens de trabalho que faz. Desde pequeno que o fascina as diversas expressões artísticas, principalmente a visual, é apaixonado pela arquitetura e pelas suas diversas formas de representação e interpretação. Diz que a luz e depois a cor, já na hora de edição, são os elementos que o guiam durante as longas horas de reportagens fotográficas, desde o nascer do sol até ao anoitecer. Muitas das suas imagens de projetos de arquitetura são publicadas em diversas plataformas digitais e impressas da especialidade, nacional e internacional, ajudando a divulgar o que melhor se faz em Portugal, além fronteiras. Ele é o Ivo Tavares e este é o podcast Com Essa Máquina Também Eu. Eu percebo a arquitetura, mas represento-a de uma forma ah, não arquiteta. Quando eu perder isso, eu passo a ser um fotógrafo de arquitetura igual a todos os outros que existem no mercado. Eu não ando atrás de ninguém, as pessoas vêm ter comigo. Não, 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 nós queremos o Ivo que venha cá fotografar. Por isso é que eu às vezes fico um bocado chateado quando vejo fotógrafos que vão 2, 3 horas a uma casa e saem de lá a correr. E eu, o que é que tu sabes, afinal, do teu negócio? O valor primário é conseguir sobreviver. Olá, Patrícia, obrigado pelo convite. Olá, Ivo. Tudo Obrigada bem? eu. Vamos lá ao desafio, não é? Vais-me pôr perguntas, vais-me pôr a questionar a mim mesmo e ao meu processo, não é? Aposto. Espero que sim. É isso, vamos lá, vamos lá. O podcast, que eu sei que tu já viste alguns episódios, arranca sempre com a questão, que é o Com Essa Máquina Também Eu, relacionado ao nome do podcast. E o que eu quero saber é se já alguma vez ouviste isso, se te chateia, se não chateia. Epá, é assim, hoje em dia já pouco tenho, poucas questões tenho dessas, não é? No início lembro-me claramente muita gente me pôr essas questões, até porque no início não foi, exato, não foi o que eu faço hoje, não é? Eu passei pelo fotojornalismo, não fiz muitos casamentos, mas também fiz alguns casamentos, fiz trabalho para empresas, por isso eu acabei por ter aqui um espólio, uma passagem por vários públicos e cada um tem uma forma de interagir completamente diferente. Por exemplo, eu lembro-me quando era fotojornalista, como estava muito na rua com pessoas mais normais, digamos assim, mais público geral, havia muito essa questão. Muita gente me dizia isso, essa câmara é que faz a maravilha e você não percebe nada disso, e não, pronto. E depois, quando vais escalando, também com o passar dos anos, vais escalando também para outro tipo de empresas, ou outro tipo de público, vais percebendo que as pessoas também te consideram um profissional e ninguém vai interferir no teu trabalho. Hoje em dia, também com os anos que tenho, como é óbvio, tem pouquíssima gente que interfere ou que dá algum bitite no meu trabalho e que põe em causa que o meu trabalho vem através da imagem ou da câmara fotográfica que eu uso, não é? Mas sim, mas há sempre essa questão de que câmara é que eu uso e porque é que não uso outra câmara, porque estão sempre à espera que a resposta seja não, eu uso esta câmara porque é a melhor câmara para fazer isto ou para fazer aquilo. Pronto, eu uso Canon também, eu digo isto muitas vezes até com os meus alunos, isso, eu digo-lhes muito isso, eu uso Canon porque a Canon tem uma panóplia de objetivos que me permite fazer o meu trabalho como eu faço hoje. Se fosse a Nikon, estaria em Nikon, não é? Eu estaria a trabalhar com a câmera que me permite trabalhar e fazer aquilo que eu quero fazer, com o mínimo de esforço possível, digamos assim, em termos técnicos. E acho que a Canon permite-me fazer isso, por isso eu acho que a câmera pode sim ajudar o fotógrafo a atingir o objetivo, mas mais do que isso é importante a forma como nós vemos, não é? E a forma como estamos no lugar e a sorte que também temos quando estamos a registar. Todos esses fatores são extremamente importantes que nos levam ao resultado final e não tanto a câmara ou a forma como nós a trabalhamos. Mas pronto, mas já assim, tem sempre, eu acredito que há muitos fotógrafos que tenham questões dessas. Pronto, eu como não estou, o meu público é muito específico e eu acabo por estar, neste momento trabalho com arquitetos, são pessoas com alguma literacia e que sabem muito bem que o trabalho que o trabalho artístico não surge apenas da ferramenta que nós usamos, mas sim daquilo que nós somos como pessoas, não é? Por isso acho que não há muito. Eu não tenho para já muitas questões dessas. Mas já tive, assumo, assumo. Certo, e aqui para a fotografia de arquitetura também é preciso ter mais um bocadinho de cuidado. Está bem que também dá para fazer com outro tipo de material e com material de mais de iniciação, mas também, podendo, é interessante ter uma lente, por exemplo, que mantenha as linhas todas direitinhas, porque depois Sim. poupa-te Tempo é poupa-te muito. fundamental. Exatamente.
Sim, sim, é assim, a vantagem, isto é uma fotografia muito técnica, apesar de tudo, não é? Certo. Depois pode entrar num molde mais criativo, que pronto, eu já deixei a parte técnica há algum tempo, felizmente, e estou numa parte Uhum. mais criativa em que eu faço um bocadinho, brinco um bocadinho mais com o equipamento que tenho, porque não estou preocupado com a parte técnica, porque ela acaba por surgir por consequência dos anos de trabalho que eu tive e do equipamento que uso. Mas sim, mas pá, estas objetivas são muito específicas, não é? Até porque não há muitas e isso também torna muitos problemas, não é? Quando eu tenho muito equipamento a dobrar, muito não, tenho quase tudo a dobrar. Todas estas objetivas já tenho as dobrar, porque, Certo. por exemplo, quando abri uma objetiva destas, que é muito comum, porque a gente mexe literalmente a objetiva, o descentramento da objetiva, e isso faz com que ela se danifique muito rapidamente. E objetivas destas demoram meses a serem consertadas, e eu não posso estar meses sem trabalhar, como é óbvio. Até nisso é difícil. Se tu quiseres comprar uma objetiva do dia para a noite, é muito difícil encontrares. Porque também não são objetivas que estão muito no mercado. Por isso é tudo. Por ser uma objetiva tão específica, serem objetivas muito específicas, torna-se difícil nós gerirmos até o nosso próprio negócio. A forma como lidamos com esses problemas também tem que ser encarados de forma pá, mais profissional. Não pode ser um. Eu lembro que às vezes estou a falar com fotógrafos. E já aconteceu eu emprestar as minhas objetivas a amigos porque eles não têm objetivas suplentes, não é? Pá, e de repente estás com a agenda cheia e precisas de trabalhar e depois não Claro. tens alternativa. Conseguimos trabalhar com outros objetivos, conseguimos, mas o resultado não é o mesmo. Temos uma limitação sempre da forma como estamos a fazer o registro. Vamos provavelmente formar a obra que estamos a fotografar, porque depois vamos corrigir, endireitar as linhas depois em pós-produção, aquilo fica tudo distorcido. E estas objetivas Sim. permitem-nos controlar isso e reduzir ao máximo esses efeitos de distorção e etc., que possam surgir com as correções das linhas, não é? Que tem que estar sempre direitas, não é? Senão a parede cai. Certo. Antes de irmos assim para a parte mais técnica, eu gostava de saber ali um bocadinho como é que tu começaste, porque falaste ali aí de várias áreas da fotografia para onde andaste a passar. Como é que começaste e como é que acabaste na arquitetura? Vou tentar simplificar. Vou Certo. tentar simplificar. Se resumir isto ao máximo, que eu acho que temos coisas muito giras para falar. Olha, eu acho que, assim resumindo, e já te disse há bocado, eu acabei o curso no Instituto de Professor de Fotografia, comecei como fotojornalista, tive 2 anos e meio, se a memória não falha, a trabalhar como freelancer para os jornais nacionais. Depois, entretanto, pá, comecei a perceber que não era o rumo que eu queria, apesar de gostar muito de contar as histórias e de estar na rua e de ver pessoas diferentes e acontecimentos diferentes. Adorava muito aquilo que fazia. Senti que, pá, em termos de crescimento financeiro, que não era o melhor caminho. E então comecei a trabalhar com a empresa. Eu comecei a fazer parte corporativa, aqueles retratos institucionais, fotos às fábricas, eventos, coisas desse género, não é? Comecei depois a contratar pessoas, uh, começamos depois também a introduzir o vídeo, porque nós já éramos um estúdio de audiovisual, digamos assim, mais completo, em que fazemos fotografia e vídeo para as empresas, depois começamos a entrar no produto. Depois eu percebi que, pá, ok, isto começou a escalar de uma forma muito grande, eu percebi que não era aquilo, eu estava com uma equipa muito grande, mas não era aquilo que eu queria fazer. Não é? Eu sabia desde o início que eu queria fazer, ou melhor dizendo, eu sonhei em ser arquiteto, infelizmente não pude por questões monetárias, e então achei que, ok, se eu gostava de arquitetura, gosto de arquitetura, então acho que posso aliar a fotografia à arquitetura. Então, enquanto tinha o estúdio, comecei a montar a minha marca à parte, mais pessoal, em que fazia fotografia de arquitetura. Pois, entanto, foi escalando, escalando, e hoje em dia, pronto, entanto, fechei a outra empresa antes do Covid, que já tinha algumas pessoas a trabalhar comigo, e decidi, ok, vou-me focar a 100% nisto. Eu do outro lado, digamos que eu já estava 80% do lado, 20% do outro, e eu disse, não, Uhum. tenho que focar mesmo naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu gosto. Pronto, e foquei-me na arquitetura. E hoje só faço isto a 100%, a 150%. Isto é o problema, não é? Mas, olha, assim, de uma Exato. forma muito rápida, eu acho que pá, o que me levou à arquitetura foi gostar mesmo de arquitetura. Não é uma questão de eu não estudei arquitetura, a maioria dos fotógrafos portugueses de arquitetura são arquitetos de profissão, vem daí o gosto e a percepção do que é arquitetura. Eu tive que aprender, não é? Eu tive que aprender o que é arquitetura, tive que aprender essas coisas todas, para conseguir representá-la. Foi como levou assim um bocado mais tempo, não é? Pá, isso também se aprende
se eu lembro-me de passar muito do meu tempo, era passo a assistir a conferências de arquitetura, a ouvir os arquitetos a falar de arquitetura, a perceber porque é que eles pensavam assim, porque é que faziam assim, né? E isso também me ajudou imenso. Depois comecei a criar relações com alguns arquitetos e tínhamos imensos debates à hora do almoço, à hora de jantar, sempre a discutimos as coisas porque eu queria aprender. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender, não consigo estar a fazer a mesma coisa. Mas eu, quando sinto que já sei demasiado sobre um determinado assunto, ou tento pôr-me a mim numa situação de desconforto para voltar a reaprender ou reajustar, porque senão eu canso rapidamente e mudo de ambiente, não é? Isso eu não quero neste momento. Acho que estou a fazer aquilo que realmente gosto, aquilo que quero fazer daqui para a frente, por isso acho que para já quero manter por aqui, por isso acho que o difícil tem sido ao longo destes últimos anos ou é manter manter a chama acesa, o interesse, não é? Manter, ok, isto que eu quero, não me quero desfocar daqui, eu estou a gostar disto, pronto. Eu acho que a parte criativa é muito difícil, tu manteres-te criativo ao longo deste tempo todo, e acho que essa tem sido a maior dificuldade, não é? É porque às vezes tens aqueles momentos em que tu pensas que se calhar, como é que eu ia dizer isto? Que se calhar não estás a fazer bem o teu trabalho, ou não estás a ser demasiado criativo, ou tens que fazer melhor, não é? E eu acho que isso toda a gente passa por essas fases, e eu, pronto, tenho muito desses problemas, sofro muito com isso, porque acho que me questiono muito sobre aquilo que estou a fazer, e se estou a fazer da forma certa, se estou a ser criativo, se não estou, sou muito exigente comigo, sabes? E isso reflete depois também no meu trabalho, porque eu não sou uma pessoa que desisto daquilo que estou a fazer. Se eu sinto que quero fazer aquela foto e se ainda não encontrei o momento certo, eu volto a ir lá duas, três, quatro vezes até encontrar aquele momento que eu Certo. quero fazer, não é? E isso dá cabo um bocado do meu cérebro, porque por ser tão exigente comigo e querer fazer o melhor e tentar criar coisas que, pronto, que me surpreendam também a mim, porque o meu cliente acaba sempre por ser surpreendido, porque de uma forma ou de outra ele está habituado a ver a obra durante 3, 4 anos, está sempre a ver a mesma obra, da forma como ele a vê. Se eu vou lá com o meu olhar, que tenho outra cultura, outra experiência de vida, e quando chego lá, de certeza que vou ver coisas que ele nunca viu. Por isso eu tenho Certo. a certeza que eu vou conseguir surpreender. Eu tenho é que me surpreender a mim. Essa que é a minha maior dificuldade, é porque eu já estou farto, farto, não é farto, faço tanta obra, tanta obra, tanta obra. Eu tenho meses em que faço uma por dia e torna-se extremamente exaustivo, exatamente. Tu Certo. chegares, tu tens, tu, já imagina, fotografas 5 casas, quando vais à sexta, assim, mas eu já fiz esta foto naquela, esta Pois naquela, é isso. tu te surpreendes a ti próprio. Porque essa é a minha maior dificuldade. E eu acho que isso também me permite, em cada projeto, descobrir coisas e fazer coisas diferentes. E ter um portfólio que, ok, tu podes olhar e perceber pela cor, pelo contraste, que é uma fotografia minha, mas se calhar vais olhar e nunca vais ver a mesma fotografia para a mesma pessoa, não é? Tipo, ou para pessoas diferentes, tipo, cozinha, vou fotografar sempre da mesma forma. Epá, não vais encontrar isso, não é? Porque eu tenho esse exercício, eu tento a quebrar exatamente esse exercício meu mental para fazer com que as coisas sejam diferentes. Eu estou-te a responder outras coisas, desculpa, porque já Força. estamos a... Mas pronto, o meu cérebro é assim um bocado disperso às vezes um bocadinho, mas eu acho que já tinha respondido à tua pergunta, por isso fui adicionando coisas. Desculpa. Não tem problema. Sim, porque apesar das casas serem sempre diferentes, é Sim, muito difícil criar sempre coisas novas e mostrar as casas de uma forma também diferente. sim. Tu Eh, diz. diz, não, mas diz, Eu ia, diz. ia perguntar outra coisa, portanto, se quiseres Pergunta, terminar. não, pergunta. Eu junto tudo. Eu ia perguntar, porque tu disseste que antes de ser fotógrafo tu querias ser arquiteto. Sim. O que é que já nessa altura, o que é que a arquitetura. Porquê é que tu querias ser arquiteto? O que é que a arquitetura te passava? Assim, O que é que. se calhar tenho que voltar um bocadinho mais atrás. Então, olha, eu nasci no meio, eu lembro quando era miúdo, o meu pai tinha uma empresa, os meus pais tinham uma empresa de publicidade. Por isso, e antigamente, eu conto muito isto, as pessoas, se calhar não é do teu tempo, mas hoje em dia nós vemos uma montra e normalmente vês um vinil colado, não é? E antigamente aquelas letras já eram desenhadas por pessoas, tinham que estar lá pessoas durante uma semana a Ok. desenhar a letra, a pintar com pincel, não é? Com tinta. Pronto, era um trabalho muito mais exaustivo. E eu lembro-me que na altura me sentava no ateliê do meu pai, não é? E com os colaboradores, e eles estavam lá a fazer as maquetes, que eram desenhos técnicos,
da montra e tinham que desenhar a fachada do edifício e da montra e depois desenhar a letra para mandar ao cliente para ele aprovar, é isto que eu quero, ok? E eu sentava muitas vezes ao lado deles com, a decalcar letras da Mecanorma, que era uma marca de decalque de letras, que já vinha com as letras pré-definidas, assim, para montar aquele desenho. Por isso esse desenho é um desenho muito técnico, é um desenho de alçado de uma casa em que começava as letras, por isso eu tenho esse background, apesar de tudo, assumo que não sou um grande artista, porque não estou ligado a essas áreas, mas estudei artes por consequência disso. E foi neste passar de todo da minha experiência, a tal história que nós temos sempre dentro do nosso ser, que nos leva a tomar decisões, não é? As nossas experiências. E o que aconteceu foi que eu lembro-me de ter havido também um professor em artes que nos mandou para uma rua e documentar todas as fachadas dos edifícios que estavam naquela rua, não é? E ele também tinha vindo, penso eu, já me recordo, que ele acho que também tinha estudado Belas Artes no Porto, que também, de onde vêm muitos arquitetos, os mais antigos, vêm dessa formação. Por isso há aqui uma série de coisas que nos interligam. Pá, e esse exercício gostei imenso, e acho que são essas pequenas coisas que acontecem, que tu chegas a um ponto da tua vida e também tens de tomar decisões, não é? E tomas as decisões pelas experiências que tu tiveste e as coisas que te marcaram, que tu tens na tua memória. E eu acho que isso é uma consequência disso. Se me disseres, mas podia ser outra coisa, pá, podia ser pintor, podia ser escultor, podia ser outra coisa qualquer. Mas eu acho que esses pequenos triggers que foram acontecendo ao longo da minha vida me levaram, se calhar, a dizer eu gostava de arquitetura. Porque eu acho também, eu tenho 2 filhos e nós debatemos muito isso aqui em casa, que é, eu acho que é demasiado cedo, aos 16, 17 anos, tu decidires o que é que vais ser quando fores grande, para definires o que é que vais estudar. Se vais estudar humanidades, artes, acho que é demasiado cedo. E eu acho que naquela altura tomei uma decisão porque achei que tinha jeito para desenhar, para pintar e para fazer essas coisas, e por isso a minha formação acabou sendo muito visual, não é? Depois também me levou à fotografia, por consequência também é uma história engraçada, porque eu lembro-me de estar um bocado perdido, porque estava a acabar ali o 12º, não sabia bem o que é que queria fazer, porque meus pais não tinham dinheiro, eu estava a estudar para pagar o meu secundário, para tu imaginares. Por isso, eu cheguei ali a uma fase em que estava assim um bocado indeciso, o que é que eu queria fazer, o que é que eu não queria fazer, o que é que eu podia fazer, o que é que eu não podia fazer. E lembro-me na altura de ter encontrado, tinha um amigo que trabalhava numa loja de uma marca conhecida, que não interessa o nome, e, ele me ter dito, oi, tu gostas muito de artes, pá, se calhar devias fotografia, compra uma câmera e vai fotografar. Pá, e foi o que eu fiz, comprei uma câmera e comecei a fotografar coisas. Comecei a sentir que se calhar era aquele o caminho, não é? Porque tu nunca sabes, só sabes depois Claro. de estares lá e te apaixonares, não é? Há pessoas que têm aquela coisa de paixão à primeira vista, não é? E eu acho que foi uma coisa que se calhar surgiu por consequência destas coisas todas, mas que eu realmente disse, ok, está dentro das artes, eu consigo criar coisas, eu consigo construir coisas e no fim ter coisas, não é? Que eu acho que também é muito importante sentirmos que temos estas coisas todas, minhas batalhas são estas que tu vês aqui atrás. Este é o meu objetivo, é chegar e conseguir construir isto, porque se eu simplesmente fotografasse e metesse no Instagram, para mim não era a minha realização, percebes? Eu acho que é preciso mais que isso para nós sentirmos que isto é nosso, ou que fizemos alguma coisa diferente e que fez a diferença. E eu acho que esse foi o meu papel um bocadinho que me levou aqui à fotografia e à arquitetura. Pronto. E depois é assim, voltamos ao mesmo. Tu nunca sabes, ou pelo menos há pessoas que se calhar têm a sorte de achar logo aquilo que querem fazer. E eu, como sou uma pessoa, como eu estava a dizer, gosto muito de explorar, se calhar podia ter decidido logo nisso, ok, eu quero fazer fotografia de arquitetura e ponto. Não, o que eu senti foi, eu tenho que, até porque a formação no IPF dá-nos essas valências, dá-nos muitas valências, nós vamos moda, produto, retrato, fotojornalismo, todas essas valências me deram experiências que eu gostei. E eu disse, ok, eu gostei de todas elas. E agora, o que é que eu faço? Não é? Eu costumo dizer, então, às vezes estou de brincadeira, eu costumo dizer que sou um fotógrafo comercial. Ok? Há o fotógrafo autoral que faz aquelas coisas que às vezes até ele próprio se questiona o que é que está ali a fazer. E eu sou muito objetivo, que pronto, se reflete depois também no meu trabalho. Apesar de haver ali um lado artístico e um lado criativo, existe um lado comercial, que eu penso sempre o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer com esta imagem, que ela vai servir para quê? Todas essas questões põem-se na minha cabeça no sentido de tentar perceber se vale a pena estarmos a gastar esforço com isto, isto vai fazer diferença, não vai fazer diferença. Não vai, não vale a pena estarmos a gastar energias, não é?
E esse é o meu lado mais comercial, que vem um bocado dessa parte, não é? Respondi, não respondi? Respondeste. Tu, para ser fotógrafo de arquitetura, não tiraste formação em arquitetura, apesar de já teres dito que falaste com muitos arquitetos, que estiveste presente em diversas coisas de arquitetura, mas sentes que também te ajuda tu não teres essa formação? Não sei se depois também foste tirando, mas para mostrar ali outro lado, porque se tu fosse arquiteto, se calhar tinhas outra visão sobre as coisas, tinhas uma visão mais de arquiteto. Isso ajuda-te não teres essa formação? É assim, eu vou perguntando, sou uma pessoa muito curiosa e vou perguntando sempre muitas vezes aos clientes com quem trabalho, aos meus amigos, ok, o que é que tu achas, porque é que tu me escolhes a mim? O que é que tu vês no meu trabalho e que não vês no outro lado, não é? E muita gente diz exatamente isso, que é, eu percebo a arquitetura, mas represento-a de uma forma ah, não arquiteta, percebes? Certo. Em que de repente tu olhas para ali e qualquer pessoa consegue perceber o que eu fiz, não é? E não é demasiado conceptual. E eu acho que essa minha valência de estar desapegado da arquitetura, na parte da formação, me permite fazer isso. Eu vou ver os espaços e é óbvio que eu sei o que é que os arquitetos fizeram, eu conheço a história por trás do projeto, eu conheço a arquitetura porque estudei e tenho imensos livros e ainda agora comprei mais uma série deles para me questionar a mim sobre coisas que ainda não conheço. E eu vou estudando muito isso. E isso vai-me criando ferramentas de raciocínio. Mas a forma como eu vejo é a minha forma como um não arquiteto. E eu acho que quando eu perder isso, eu passo a ser um fotógrafo de arquitetura igual a todos os outros que existem no mercado. Porque eu acho que essa é que se torna um bocado a diferença. Agora, se tu me perguntares se faz sentido eu ter formação ou qual é a importância da formação da arquitetura para entenderes a arquitetura, é extremamente importante. Porque a fotografia, a arquitetura não deixa de ser, há quem não o considere uma arte, eu considero que apesar de tudo tem um quê de arte, é extremamente complexa. E acho que se nós não a conseguiríamos entender nem perceber, primeiro se não a conseguimos viver, não é? E depois se realmente não conseguimos entender quem a fez e quem a vive, quem a vive. São os três eixos que eu tento representar naquilo que faço. E eu acho que isso deve-se também pelas formações, digamos assim, pela minha experiência, pelas leituras que eu tenho sobre a arquitetura. Vejo, por exemplo, muitos fotógrafos de arquitetura a tentar entrar no mercado e quando a gente olha para aquilo, eles simplesmente estão a fotografar como se fosse, a gente chama-lhe a fotografia real estate, não é? O fotógrafo de promoção imobiliária. Porque realmente eles não estão a entender a arquitetura, eles não percebem volumetrias, eles não percebem os materiais, eles não percebem a luz. Tudo isso que um arquiteto pensa tem que estar representado. Aquilo não, é um produto, para alguns pode ser considerado um produto, não é? Porque a forma como um fotógrafo de promoção imobiliária fotografa é no sentido de vender, ok? Eu não faço, eu faço no sentido de documentar a obra final de um arquiteto ou de um construtor, o que seja, não é? E isso é completamente distinto de fotografar para vender. As finalidades são completamente distintas, tanto que eu dou essa formação de promoção imobiliária e a forma como eu ensino é exatamente isso, não é? Estamos a fazer uma coisa muito extremamente técnica, que não tem nada de se fizeres aquilo daquela forma, assim, 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 em todos os imóveis, está feito. Isto não. Eu em cada espaço, a minha câmera está numa altura diferente, a objetivo é diferente, o momento de fotografar é completamente diferente, não há fórmulas, percebes? A fórmula tem a ver com a forma como eu sinto o espaço, não é? E isso tem muitas partes que são exigentes, não é tão linear, digamos assim. Eu acho que é também por isso, e como eu já te disse antes de arrancarmos, eu conheci-te por muita gente que fala de ti, principalmente partilhamos Aveiro, nunca nos cruzámos, mas partilhamos Aveiro. E há muita gente que realmente fala do teu trabalho, as referências em Aveiro, e acredito que pelo país inteiro. Portanto, o que é que tu achas que te levou a ser o Ivo da arquitetura que toda a gente conhece Uhum. e que tanto se fala? Assim, em Aveiro muita gente me conhece por vários motivos, não é? Pá, eu sou uma pessoa extremamente sociável, gosto de conhecer pessoas, gosto de contar histórias e isso sempre esteve intrínseco no meu processo.
E lembro-me, pá, sempre estive envolvido nos maiores eventos que a cidade fez, TEDx, etc. Eu sempre estive envolvido nesses eventos todos, quase desde o início. Por isso são pessoas que de repente, pá, cruzaram-se comigo, não só, não muitas vezes pela parte profissional, mas muitas vezes pela relação humana. E eu acho que isso prova também um bocadinho a minha forma de ser. Há pessoas que dizem muito que, e nós fizemos até um inquérito agora no final do ano aos clientes, e muitos deles disseram exatamente isso, não é? Que eu tenho uma forma de relação interpessoal muito forte, eu consigo me ajustar às pessoas, eu consigo falar com uma pessoa com culturas completamente diferentes e ajustar-me e ser eu mesmo, mas consigo estar no meio. Por isso acho que isso faz com que eu facilmente consiga criar amigos e criar relações. Eu às vezes costumo dizer, no, 90% dos meus clientes, na verdade, são meus clientes por uma questão formal, mas na verdade são meus amigos, porque nós partilhamos muita relação, não é? Até porque eu acho que é isso que faz com que eu me aproxime das pessoas e consiga fazer o que faço. Em relação ao como é que eu cheguei aqui, pá, eu acho que olhando para trás, eu até quando contratei a Mónica, que faz parte da minha equipa de comunicação, quando eu a contratei para isto, nós tivemos que fazer este exercício mental, ok? Como é que eu cheguei aqui? Quais foram as consequências que me levaram ao meu sucesso, a estar onde eu estou hoje? Pá, e deveu-se a isso, a um principal motivo, que é a qualidade da arquitetura em Portugal e a forma como eu documento aquilo que vejo, não é? Porque se eu não tivesse os arquitetos que tenho, se eu não tivesse fotografado as obras que fotografei, provavelmente o meu percurso não seria este, teria sido outro. Por isso eu acho que o meu sucesso se deve, é óbvio, a parte a mim, sendo uma pessoa humilde, vou ter que assumir Uhum. isto, mas acima de tudo, também ao sucesso dos meus clientes, não é? Pá, eu acredito. E há tempos também estávamos num evento e foi curioso porque estava outro fotógrafo e ele pôs essa questão do género, que, que o nosso sucesso advém da qualidade das obras que fotografamos. O que ele estava a querer dizer era que se nós fotografássemos uma obra que não valesse nada, do ponto de vista dele, que aquilo não nos ia trazer nada, ok? Mas eu, por acaso, não acredito nisso. Até porque, se tu não conheces, mas dentro do nosso meio, eu não trabalho com grandes arquitetos, não é? Aqueles arquitetos super conhecidos. Eu trabalho muitas vezes com jovens arquitetos que estão ainda a provar que são arquitetos, ok? E que estão a provar o valor deles no mercado. E se tu olhares para isso, e eu consigo fazer o que faço hoje e ter a projeção que tenho, e eles também, advém disso, desse esforço de eu acreditar que qualquer pessoa consegue, com qualquer obra, obter um bom resultado. É óbvio que tens umas que têm mais sucesso, outras menos sucesso. Pronto, isso também não são coisas que eu controlo, que não depende de mim, não é? Mas isso também me ajuda a encontrar um equilíbrio. Eu não estou à procura de fama, nunca tive, e só neste último ano é que eu comecei a aceitar ir a entrevistas e podcasts e coisas do género. Porque eu gosto de estar escondidinho atrás da câmara e que ninguém me chateie. Mas percebi que também preciso disto. Eu acho que as pessoas também têm que entender a forma como eu penso e a forma como eu vivo, porque as pessoas ainda acreditam. Há pessoas que acham que eu sou, vou chamar snob, que tipo, sou inalcançável, o Ivo e tal, e é muito difícil falar com ele. Não, sou uma pessoa extremamente acessível. Tu mandaste-me um e-mail do nada, eu não te conhecia lá nenhum, e a resposta que daste, como o próprio disse, ou não, por acaso não demorei algum tempo a responder, porque ainda fui ouvir alguns podcasts. Mas só tinha-te Claro. respondido, não é? Porque eu sou uma pessoa extremamente acessível. Às vezes não tenho tempo para estar em todo lado, como é óbvio, me devem calcular, mas fora isso sou uma pessoa extremamente acessível. Por isso eu acho que esta fama ou este sucesso que eu tenho faz com que eu tento que ele não me levante os pés do chão e que me ajude ainda a ter os pés cada vez mais no chão. Por isso eu continuo a ter o mesmo percurso que estive, eu continuo a batalhar e acreditar que a arquitetura portuguesa tem um valor acrescido na sociedade e que muitas vezes os jovens arquitetos e quem está a começar, os desconhecidos, provavelmente têm tanto valor como qualquer outro. E o que eu faço é dar essa oportunidade a eles, não é? É dizer que em vez de vais ter que fotografar com um fotógrafo menos conhecido. Não, podes vir trabalhar comigo, não é? E eu acho que esse é o meu sucesso. É eu acreditar que consigo trabalhar com qualquer pessoa. Eu não ando atrás de ninguém, as pessoas vêm ter comigo, porque acreditam que eu sou acessível e acreditam que eu consigo fazer a diferença no percurso deles e eles vão fazer a diferença no meu percurso.
todos eles, não há exceção. Há pessoas que se perguntam sempre, mas qual é que o arquiteto gosta de trabalhar? Qual foi a obra que tu mais gostaste? Eu gosto de todas, porque é muito difícil tu dizeres, eu gosto mais daquela, eu gosto daquela. Se perguntares qual é que teve mais sucesso, eu digo-te, abre-te o meu site e digo-te já qual é que teve mais sucesso. Mas não é isso que eu procuro. Eu procuro criar relações. Se depois a obra teve ou não teve sucesso, se não é esta, é na próxima. A gente na próxima vai conseguir fazer melhor, não é? E isso advém, o meu sucesso também advém do sucesso deles. Ajudei. Acaba por ser quase uma parceria entre os dois. Sempre. É assim, eu não consigo fazer nada. Nós não conseguimos, nós fotógrafos de arquitetura, nós não conseguimos fotografar obras sem os arquitetos a fazerem, não é? Por isso a obra Certíssimo. tem que existir, não é? Certo. Por isso, é quase, eu lembro-me, há tempo estava com os amigos, também fazem casamentos, e eles estavam-me a dizer, fiz um casamento, a noiva era feia, o noivo era feio, não sei o quê. E tu dizes, pronto, mas tu não fizeste o meu trabalho, fiz o que pude. Pronto, está feito, é a tua função. Se depois, são coisas que nós fotógrafos temos que lidar com o que está à nossa frente, e isso não pode decidir se nós vamos ou não vamos fazer porque a obra é feia ou porque não tem valor acrescido. Claro que eu faço algum filtro, mas faço um filtro por razões óbvias, porque eu não tenho uma agenda que dê para ir a todo lado e tenho que fazer um filtro também. Mas o meu filtro não é olhar para a obra e dizer assim, isto é uma grande. Não é? Prontos. Não faço isso. Eu olho para ali e tento ver o pequeno valor que tenha sido. Porque, tu não tens noção, porque se calhar nunca fizeste casa, mas quando fizeres a tua casa vais perceber que qualquer pequena batalha vai ser uma grande vitória. Porque para eles é mesmo muito difícil, porque, sei lá, porque escolhem, eles até podem ser muito bons a idealizar soluções, mas depois o construtor altera porque lhe apeteceu. O dono da obra vem atrás e decide, também vou alterar isto. E de repente a obra deixa de ser a obra deles, não é? É um manta de retalhos. Dali, imagina, dali tudo, só ficou o chão, o resto mudou tudo. Não é? E não deixa de ser uma batalha para eles, e eu estar nesse processo também tenho que ter esse processo de filtro, perceber, ok, qual foi a tua batalha? Tu ganhaste tudo, perdeste tudo, o que é que temos aqui que possa ser interessante, que não possa ser interessante? Será que vale a pena estás a investir dinheiro em mim quando tens outros stores mais baratos? Eu sou a pessoa certa ou não sou a pessoa certa? Vou-te ajudar ou não vou-te ajudar? Não vou simplesmente fazer só para tirar dinheiro à pessoa, não trabalho por dinheiro, eu trabalho porque tenho que fazer, porque sinto que tenho que fazer alguma coisa para alguém, senão não tenho um objetivo mais do que monetário. Não é esse o principal. Faz sentido. Ainda não construí casa, mas já até há bem pouco tempo partilhava escritório com uma arquiteta e percebia bem o que é que ela passava, porque às vezes era porque alguém queria mudar alguma coisa ou porque não podia fazer assim porque tinha X regra e realmente era muito complicado estar ali. Sim, e acompanhava um bocadinho o que ela passava, portanto consigo estar um bocadinho a par. Tu ainda agora disseste que já há muitos trabalhos que tu dizes que não por serem feitos ou não, mas que dizes que não porque se calhar não te interessam tanto, por exemplo, e que as pessoas já vêm atrás do teu trabalho, que tu já não procuras clientes. Portanto, como é que achas que chegas a esse ponto na fotografia? Como é que tu crias valor na tua fotografia para as pessoas já não te procurarem por seres o fotógrafo mais barato ou por seres o fotógrafo, tipo, por seres aquele fotógrafo que faz, pronto, e que até Sim. fica barato? É uma boa pergunta. Não, assim, eu hoje em dia, como é óbvio, não ando atrás de clientes, felizmente, porque também tem a ver com a forma como eu comunico, não é? Eu tenho um investimento muito grande em comunicação, apesar de tudo, não é? Mas a minha comunicação não é ativa à procura de clientes. É sim a mostrar o meu trabalho e dos arquitetos. E a consequência é que depois acabas por ter arquitetos que são amigos dos arquitetos que eu já fotografei e acabam por vir um pouco sempre pela recomendação, não é? É uma recomendação digital, provavelmente, porque muitos deles até, pronto, normalmente não há aquela coisa, olha com quem é que fotografas, também vou fotografar com ele. Pronto, pode existir uma coisa desse género, mas a maioria das vezes é uma recomendação digital. Eles viram que eu trabalhei com um arquiteto que estou com ele, com eles, e depois de repente, ok, eu também vou experimentar o IP, pronto. E há uma consequência disso, não é? É óbvio que isto são anos e anos e anos. Eu tenho um Instagram com um alcance muito grande, tenho um site também com imensas visitas,
acaba por ser, eu costumo dizer às vezes então de brincadeira, eu acabo por ser um arquivo digital, digamos assim, da arquitetura portuguesa, onde muitos dos arquitetos provavelmente vão lá procurar inspiração. E acabas por estar no meio desse processo, não é? De relação. E isso acaba por ser, pronto, uma consequência. Estás a fazer um bom trabalho, estás a trabalhar com arquitetos, pá, e acabam por aparecer outros por consequência, pronto. E depois, como é óbvio, também tenho muitos clientes que começam a trabalhar comigo e continuam a trabalhar comigo. Depois não fazem só uma obra, fazem duas, três, quatro, cinco, seis. Não é? Eu às vezes tenho clientes que me dão seis, sete obras por ano, o mesmo cliente, não é? Isto vezes não sei quantos, percebes? E isso faz com que o volume de negócio seja constante, porque há esta relação, há uma satisfação, não é? Se tu falhares, basta falhares uma vez e tu perdes o cliente, não é? É assim que as coisas funcionam. Não, tu tens de ser sempre profissional acima de tudo, errar é humano, está tudo bem, mas acima de ti, há que assumir os erros. E acho que às vezes falta muito essa parte a muitos fotógrafos. Normalmente as pessoas acham que são os maiores e que ninguém são intocáveis, e isso não acontece, não é? O mercado hoje então que não acontece, o que falta para aí são fotógrafos, não é? O cliente pode muito bem ir bater a porta de outro fotógrafo qualquer, pedir preço, provavelmente vai ter um preço mais barato, e depois ele tem que decidir. Ou continuo com esta relação, ou quebro a relação e vou experimentar outro fotógrafo. Está tudo bem, o mundo continua, não é? Trabalhas com aquele, trabalhas com o outro. E depois aí deixas de escolher para um lado e escolhes para o outro. Mas nós tentamos manter a relação que temos com os nossos clientes, porque acho que é extremamente importante. Eu lembro-me há uns anos de ter tirado uma formação, e eles diziam exatamente isso, que a maioria das pessoas ou dos profissionais esquece do cliente que tem, não é? E está sempre à procura de novos clientes. E a nossa preocupação é precisamente o oposto, é ter os clientes que temos, mantermos os clientes que temos e a relação. Pá, se vierem novos clientes, perfeito. Que depois vem por consequência, como é óbvio, porque há esta relação, há uma satisfação. Eu não estou a dizer que não perco clientes, infelizmente acontece. É muito raro, mas acontece, muitas vezes nem sabes porquê, porque sei lá, ele quis experimentar outra pessoa, está tudo bem, está no direito dela, não é? É chato porque quebramos aqui sempre esta relação e a parte experimental das coisas. Pronto, isto é um trabalho contínuo, não é um trabalho pontual em que tu fazes uma vez e nunca mais vês. Pronto, aqui é um trabalho que tu vais conhecendo a pessoa. Eu vou muitas vezes às redes sociais dos meus clientes, pessoais e empresariais, e percebo o que é que eles estão a fazer, e estou atento às obras, estou a perceber qual é o caminho que eles estão a seguir, para quando eu for fazer uma obra deles, eu perceber qual é o rumo que eles estão a tomar, não é? E isso é um trabalho que é exaustivo, não é? E que tem uma continuidade, não é uma ponta solta no meio de um iceberg, não é? Por isso acho que se me perguntares qual é a fórmula é como outra pessoa me dizia, que é multiplicar, multiplicar, multiplicar. Tens de fotografar muito, 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 muito. E a consequência vai ser que depois de fotografares muito, vais ter muito trabalho. Porque, desde que faças bem, claro, estamos a pressupor sempre que estás a prestar um bom serviço e um bom resultado. Se atingir esses dois fatores, a consequência vai ser mais, mais, mais e mais clientes. Pronto. Eu acho que depois a dificuldade é gerir tudo isto, não é? Eu comecei, quando eu despedi aquela gente toda, eu comecei sozinho. Depois a Cátia, a minha mulher, veio trabalhar comigo, porque eu já não conseguia dar orçamentos, não conseguia fazer a parte chata do planeamento, sabes? Aquelas coisas tão aborrecidas, não é? Eu não conseguia fazer isso, ok, eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Porque senão vais falhar, e começas a falhar mais uma vez. Eu lembro-me de por exemplo, ter perdido um cliente, perdido, pronto, não deixei de trabalhar com ele por isso, porque ele ligava-me constantemente e eu não atendo chamadas quando estou a fotografar, ok? Imagina, se eu tiver um mês a fotografar 30 dias, que já aconteceu, 30 dias seguidos, não adianta me ligarem. Não adianta, esquece. Não, eu não vou atender chamadas. Mas tenho uma pessoa que vai dar satisfação. E se for realmente urgente, ela vai me dizer: liga-lhe porque ele quer resolver isto, isto, isto. E eu, ok, vou arranjar na hora do almoço com o cliente que eu estou naquele dia. Porque eu costumo dizer: eu tiro o dia para estar com aquele cliente, ok? Eu chego àquela hora e quando vier embora, ele é a única pessoa que eu quero ver à frente. Estou a criar relação, porque eu não consigo. Adoraria ir para os ateliês, estar lá sentado um dia inteiro e ouvir stories e contar histórias. Às vezes dá, outras vezes não dá. Por exemplo, agora no final do ano consegui ir a alguns ateliês, agora de manhã também, este início do ano também consegui, por causa do tempo estava assim meio farrusco, consegui criar essa relação. Mas muitas das minhas relações são feitas no momento em que eu estou a fotografar com eles. Se eu de repente estou a atender chamadas, não estou a fazer mais nada, nem estou focado naquilo que é o principal, que é a obra e o arquiteto. A minha cabeça está a pensar numa outra pessoa que me ligou, que eu tenho que lhe responder, tenho que lhe mandar o orçamento. Deixas de fazer isso, tens que deixar de fazer isso. Então, o teu foco desapega-se daquilo que é importante e tu vais falhar.
E isso foi uma consequência, foi, ok, se eu tenho que assumir isto como uma parte profissional, se eu quero atingir um objetivo que é este, eu para chegar lá preciso fazer isto, isto, isto. Ok, temos de definir esses objetivos. E acho que muita gente dissipa muito e acha que tem que estar sozinho para ganhar o dinheiro todo. Epá, não, eu adorava ganhar o dinheiro todo, o que faturo, e não ter que partilhar com ninguém, estaria rico, não é? Em tom de brincadeira. Mas não é isso, eu tenho que partilhar porque eu não consigo fazer tudo sozinho, não é? E estes últimos anos também nos começou a acontecer, comecei a falhar na parte da minha própria comunicação, etc. E eu disse, epá, não, se eu estou a falhar também tenho que resolver este problema, e contratei uma pessoa para isso. E agora tenho estado estes últimos meses, meio ano, à procura de um editor, tem sido uma batalha também muito grande encontrar alguém que me entenda e consiga fazer aquilo que eu quero. Percebes? E isso é evolução, pronto, faz parte do negócio poderes crescer, porque a consequência pá, é uma consequência, não há. Percebes? Há pessoas que se acomodam, eu não consigo acomodar. Certo. Para mim não é um objetivo acomodar. E eu estou sempre obcecado fazer o melhor, 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 melhor que consigo e fazer coisas diferentes. Pá, às vezes falho, às vezes podia-te fazer melhor, pá, podia, tudo bem, mas eu não posso pôr isso em causa. Nunca me aconteceu, por exemplo, estar um mês a fotografar seguido todos os dias e chegar aqui e dizer assim, pá, não aguento mais. Não, porque eu vou mesmo com gosto, sabes? E acho que nunca Certo. ninguém me disse, olha, estás extremamente cansado. Epá, pode estar um bocadinho, mas o teu cliente não tem culpa disso. Tu tens que arranjar a forma de carregar as tuas energias e de conseguir estar lá a 100% e dar o melhor que Claro. consegues. Pá, é óbvio que quanto mais tempo, eu às vezes estou de brincadeira, digo isto, não é? Quanto mais tempo me derem para fotografar, melhor é o resultado, não é? Em qualquer pessoa é assim, não é? Se o próprio arquiteto se derem 10 anos para fazer uma obra, ele vai fazer uma Claro. obra incrível. Mas muitas vezes só dão um ano, dão 6 meses, 4 meses, não é? Tipo, e nós é igual. Se me dão um dia para fazer, eu tenho que fazer aquilo num dia, o melhor que consigo, não é? Ah, pá, se às vezes me dão dois, e às vezes acontece, felizmente, darem-me 2, 3, 4 dias para a mesma obra, e eu vou 3, 4 dias para a mesma obra, percebes? E o trabalho é completamente diferente. Pronto, mas eu percebo que depois há a condicionante monetária, que também, não é? 4 dias não é o preço de um. Tudo isso também interfere naquilo que é o nosso negócio. E eu também, quando sinto, também sou muito transparente nisso. Pá, nós tentamos não. Não há aquela coisa do vamos negociar o valor. Não, o valor não tem negócio nenhum. Não há forma de negociar. O valor que eu te dou é sempre o melhor preço. E eu muitas vezes perco dinheiro. E as pessoas, perco dinheiro, porque eu dou um preço que acho que é justo para mim e para ti. E às vezes eu chego lá e fico mais 1, 2, 3 horas, e às vezes na própria edição fico mais 1 hora a editar, porque sinto que posso fazer melhor ainda, que acho que ainda não está naquele nível o mínimo, sabes, os olímpicos mínimos, pronto, tens que atingi-los. E depois, a partir daquilo, de cima, pessoas para cima, perfeito. Pronto, se tiveres tempo para ainda atingir mais, vais. Mas eu sou muito obcecado com essas coisas, em, em, em organizar tudo, e pá, sou um bocado organizado com isso. Tenho tudo, métricas todas, aponto as horas todas, o tempo todo que faço, tenho tudo muito organizado por causa disso, porque eu sinto que a desorganização deixa-me muito desconfortável, porque eu sinto que pode alguma coisa correr mal e eu não quero que corra mal, não é? Uh, e pá, é extremamente complexo. Eu sou Capricórnio e sou exigente, sou mesmo exigente, e sou exigente comigo. E depois com as pessoas que também trabalham comigo, pois a Cátia, às vezes, que é a minha mulher, às vezes passa-se um bocadinho. Eu, pá, sou mesmo, sabes, tipo, estou ali a batalhar com uma coisa que se calhar não, pá, não tem importância, ninguém vai ligar Faz àquilo, mas sentido. eu estou ali a ligar com aquilo, sabes, tipo, a implicar com aquilo. Sou um bocado obcecado. E quando estou a outra faço exatamente igual. Às vezes estou ali, pá, e fico irritado, e eu lembro no início, eu ficava mesmo irritado, e as pessoas olhavam para mim e diziam, pá, estavas mesmo irritado. Pá, irritante, desculpa lá, mas eu, pá, sei lá, sabes que quando tu metes tudo direito na casa, tu perdes ali meia hora a pôr as coisinhas no sofá, no sítio, Certo. e de repente chega lá, sei lá, o dono da casa e mexe as peças todas no sítio. E tu, mas porquê que mexeu? Estás a ver? Tipo, pá, mas porquê? Claro. Pá, estas coisas às vezes acontecem e tu tens que respirar e criar uma empatia com A aquilo. tua visão. E percebes? E essas coisas são muito minhas. E eu ainda hoje me irrito, mas não transponho isso para o meu cliente. O meu cliente não tem culpa nenhuma, não é? Como é óbvio. Nem tem culpa, nem eu tenho culpa de ser assim, infelizmente, não é? Posso- Mas acho que este lado obcecado e perfeccionista leva-me ao percurso que eu tenho hoje, percebes? Porque eu sou incapaz de pôr uma fotografia na rua sem eu ter a certeza.
que estou satisfeito com ela, percebes? E não é, atenção, não existe fotos perfeitas, não existe projeto perfeito, não existe isso, ok? Em todos eles, se eu olhar para a fotografia e dizer, pá, posso fazer melhor, posso ainda fazer muito mais, mas vou perder muito mais tempo ao qual eu não fui pago para isso, ok? Depois volta àquela questão mas é assim, tudo o que sai, sai com um grau de exigência ao grau de exigência mínima em que eu digo, abaixo disto eu não posso nunca prestar um serviço, porque eu, se algum dia fizer abaixo disto, eu não estou nos meus parâmetros de qualidade, que é aquilo que o meu cliente me exige, não é? É porque ele vem ter comigo. Ah, e isso também leva, essas coisas todas levam-te ao sucesso, não é? Levam-te a que o teu percurso seja constante e que não haja ah, picos altos e baixos de trabalho. Nós temos felizmente, temos muito trabalho. Uh, e ainda há pessoas que me perguntam, mas como é que consegues editar no meio disso tudo, não é? Porque eu fotografo e edito. E eu edito, tipo hoje, não, hoje esteve a chover torrencialmente e o que eu estive a fazer? Editar, não é? Tenho 10 projetos para entregar, são 10 projetos que eu tenho que entregar, tenho que os editar. E temos que ser organizados nesse sentido. E a minha agenda é muito, flui muito com meteorologia, não é? Se estiver a chover, eu não estou a Certo. fotografar, por razões óbvias. Se tiver sol, e tu tens que ir gerindo isso. Por isso é que às vezes ali o mês de agosto, não é? Até antes, não é? Ou depois, o mês de agosto até tem sido assim meio farrusco. Mas normalmente eu estou muitos dias seguidos por isso, porque de repente eu estou a aproveitar o sol todo que tive meses que não consegui aproveitar a 100%. Não é? E juntamos, Claro. acumulamos tudo e depois dar o melhor que conseguimos naquela altura. Uhum. Já vamos tocar aí um bocadinho mais nessa Exato. parte. Primeiro, Capricórnio, para dizer que eu fazes anos um dia depois de mim. Estás a falar a sério? Vais a Eu 26 de dezembro? yeah, descobri agora, ao ouvir um Pá, episódio que tu falaste sobre isso. Eu disse, caraças, coincidência, faço um dia antes de ti. o mundo é mesmo pequenino, estás a ver? Então Exatamente. deves ter o mesmo problema que eu. Deves ter o mesmo problema que eu. Um bocadinho, sim. É horrível, pá, horrível. Todas as pessoas que conheço desta altura, pá, são. Eu, eu, eu tenho mesmo. Eu e já assumi isto várias vezes e não tenho problema em dizer. Eu sou mesmo muito difícil de lidar com o erro. Sou mesmo muito difícil. Eu costumo dizer, mesmo com os meus filhos, eu assumo um erro, para mim está tudo bem, o segundo, pá, custa muito. Custa-me mesmo muito. Então quando sou eu a fazê-lo, ei, vocês não têm mesmo noção. É como se me tivessem a espetar facas, sabes? Fico mesmo irritado. Ah, pá, e terceiro, então, nem vamos falar disso, né? Sou capaz de andar um mês e aconteceu-me agora no final do ano uma situação dessas e eu andei, pá, ainda estou meio desconfortável com isso, estou mesmo irritado, porque fiz mesmo uma coisa, errei 3 vezes, como é que é possível? Mas pronto, vais gerindo a coisa psicologicamente e vais continuando com a tua vida, a vida continua, não é? Apesar desse, não é nenhum fim do mundo. Nós é que somos, pronto, eu falo por mim, sou demasiado exigente e comigo e com os outros. Pronto, hoje em dia consigo equilibrar um bocadinho mais, mas depois já, pronto, vai-se conseguindo. Acabo por ser um bocadinho mais comigo do que os outros, mas sim, um bocadinho. Opa, tens sorte. Mas pronto, aqui, continuando. Ah, pagar aqui pelo teu serviço, e tu já falaste um bocadinho disso, é mais do que pagar por uma ação a uma casa. O que é Sim. que as pessoas compram Uhum. quando contratam? É isso tudo que tu dizes? Eh, Olha, nós por acaso temos, eu não te vou fazer esse discurso porque acho que não tenho que o fazer, mas vou-te explicar. Eu acho que as pessoas não compram fotografias, ok? Nós não podemos vender fotografias, porque isso elas não precisam de nós para nada, elas pegam no telemóvel delas e fotografam, ok? Tem que ser mais do que isso. Nós temos que vender uma experiência, um todo, ok? E a experiência 100%. é o próprio dia, não é? A singularidade do dia que para o arquiteto vai ser um dia diferente porque ele não faz isto todos os dias. Para o dono da casa também vai ser singular por ter pessoas em casa dele a mudar-lhe as coisas de sítio, a falar sobre a própria casa, que eles demoraram tanto tempo a conseguir concretizar e a ter no ponto onde querem. Não é? E de repente depois há uma continuidade, não é? Há uma sessão fotográfica, há uma conclusão, ok, sai um conteúdo físico que é a fotografia, tudo bem. E depois há toda uma panóplia de coisas que acontecem depois disso, não é? Esta questão que, não é que eu estava a falar, esta questão da visibilidade que eu tento dar à arquitetura portuguesa, porque eu acho que a arquitetura hoje em dia é mais democrática, mas em outros tempos não era democrática, não era acessível a todos, ok? Nem toda a gente a conseguia entender. E esse é o meu papel, é continuar a batalhar para que ela seja acessível e seja reconhecida e valorizada por todas as pessoas, não é?
E eu fico muito satisfeito quando, por exemplo, ainda aconteceu ao final do ano, aconteceu uma situação dessa, eu fui fotografar uma casa e os proprietários conheciam o meu trabalho de uma ponta à outra, percebes? E não tem nada a ver com, eles não são arquitetos, são pessoas normais que pediram a um arquiteto para lhes desenhar a casa, construíram uma casa durante 3 anos e têm ali um projeto concluído e sonharam com aquilo. O momento da vida deles, não é? Porque não deixa de ser um marco na nossa vida, não é? Mudares de casa, ou ainda por cima, quando tu desenhas uma casa para ti, ou quando alguém desenha uma casa para ti, é a tua casa, não é? É um marco muito Uhum. importante. É quase como te casares ou teres um filho. É mais um marco importante na tua vida. Por isso o que eu faço é fazer isso, que é documentar mais um marco da vida daquela pessoa e daquele arquiteto. E depois, no meio disto, também da arquitetura, porque não estou a dizer que todos os projetos que eu fotografo são os melhores exemplos da arquitetura portuguesa. Não é isso. Mas não deixam de fazer um marco importante na arquitetura, porque houve qualquer coisa naquela obra que é singular, ou nem que seja o contexto dela co-envolvente, fez com que aquela rua deixou de ser diferente, passou a ser diferente. Estás a perceber? Nem que seja isso. E Uhum. eu acho que todo esse meu processo foca-se muito nisso, foca-se na documentação daquilo que acontece na vida do arquiteto, do dono da casa e da arquitetura e das pessoas que depois estão ali à volta, não é? O lugar em si, não é? E eu acho que é isso que nós vendemos, mais do que a fotografia. Estás a ver? Até porque a fotografia, na realidade, eu não a vendo, porque a fotografia é sempre minha. Eu permito às pessoas usar a minha fotografia, é completamente diferente. Por isso eu não vendo fotografias. As pessoas têm. Eu essas coisas não vendo. Eu vendo a possibilidade de alguém poder usar as minhas fotografias, sim, é isso que eu vendo em termos de valor. E depois vendo esta experiência. Não estou a dizer que todas as casas são assim como eu te estou a dizer, mas a maioria das casas tem muita relação com os proprietários, apesar de eles podem não aparecer, mas há uma relação humana com eles, porque eu vou estar na casa deles o dia todo, não é? Eu entro de manhã e saio à noite. Muitas vezes eles vão deitar os filhos e eu ainda estou em casa deles, não é? Tu imaginas as coisas, não é? Por isso acho que é muito giro este marco, acho que é muito importante. Nem toda a gente tem o perfil para fazer isto, para aceitar este desafio, não é? Porque pronto, a gente tem sempre esta dificuldade de conseguir convencer o dono da casa a fazer isto, que é uma exposição da vida pessoal dele. Mas eu acho que Certo. quem entende isto, as pessoas não podem entender isto como uma invasão de privacidade. Privado. Não podem. Pá, porque eu às vezes até faço este exercício, e já me aconteceu várias vezes, em que o arquiteto tem uma batalha muito grande para o proprietário deixar fotografar. E nós vamos fotografar, lá se conseguiu convencer, vamos fotografar. E depois o proprietário começa, pronto, com aquele discurso, mas depois toda a gente vai ver a minha casa. E a minha pergunta é sempre a mesma. Você não tem internet? A sua filha provavelmente vai tirar fotografias no quarto, na sala, no corredor, no quarto de banho, vai partilhar aquilo com os amigos todos. Os amigos vão partilhar com outras pessoas que você não conhece de lado nenhum. Por isso esse não pode ser o motivo. E ainda há mais uma questão que é, eu faço os possíveis para zelar pela segurança das pessoas, pela privacidade das Claro. pessoas. Tudo que são retratos, pode aparecer, não pode aparecer, não pode, ok, não aparece. Câmaras de segurança, sensores de segurança, essas coisas aparecem todas. Enquanto que outra pessoa qualquer que vá à casa dele tirar fotografias não vai ter esse cuidado. Por isso, mais do Claro. que eles se preocuparem com a privacidade e com a segurança deles e tudo bem, é garantirem que nós, como profissionais, também fazemos esse zelo por eles. E eu tento fazer isso, percebes? Pronto, até hoje nós nunca tivemos nenhum stress de alguém que teve, sei lá, que a casa foi assaltada, não sei o quê. Nunca aconteceu nada disso, percebes? Porque realmente, Uhum. e a verdade é que quem quiser assalta na mesma, não é? Por haver câmaras de segurança ou percebes? Claro que há situações mais chatas em que de repente a casa passa a ser super conhecida e as pessoas passam na rua e olham para a casa. Mas olhariam noutra situação qualquer, só que em vez de ser 5 ou 6, serão 10 ou 20. Pronto, tudo bem. Mas também são fases. Eu acho que há picos em que a casa passa a ser muito reconhecida e depois ao longo do tempo vai perdendo o interesse das pessoas e está tudo bem, pronto, são picos, mas depois ainda há outra parte que eu batalho muito nisso, que é, as pessoas têm que pensar nisto noutra perspectiva. A primeira questão da perspectiva de criarem valor ou registarem esta fase importante da vida delas, ok? O arquiteto vai fazer isso, o dono da casa também vai ficar com esse registro, por isso fica com esse registro. E o que acontece a seguir é que a casa passa a ter um valor muito maior. Por isso, se formos a pensar nisto, em termos monetários, na realidade, as pessoas ficam sempre a ganhar. Não tem nada a perder, porque a casa passa a ter um valor, se calhar, de interesse para outras pessoas. E já aconteceu, nós temos situações que
Nós conseguimos levar pessoas à casa que não estava para venda, mas que a pessoa fez uma proposta e a pessoa vendeu a própria casa, que tinha acabado de Ok. construir. Estás a perceber? E nós já temos situações, até pessoas estrangeiras que viram numa revista a casa, que me contactaram a mim, a nossa equipa. Nós passamos o contacto a quem devia e uns anos mais tarde eles venderam a casa àquela pessoa, percebes? Ok. Tipo, e de repente, por valores que não são, não são os nossos. Por isso, se pensarmos na realidade, nós acrescentamos valor àquele projeto, não é? Àquela obra em concreto. Por isso acho que tudo Uhum. isto, se olharmos para este bolo, na realidade toda a gente sai a ganhar. Não há questões, pá, eu não vejo questão nisso. Eu exponho, não é? Nós estamos agora a fazer uma obra da nossa casa. E nós, claro, como deves calcular, já estou a planear as minhas sessões Uhum. fotográficas. Não vai ser uma, vão ser várias, em fases diferentes, com estratégias diferentes. E não tenho intenções de a vender, mas não tenho todo o orgulho em mostrar a minha casa, porque é o marco Claro. minha vida, não é? Dos meus filhos, da minha mulher, que nós vamos ter naquele momento, não é? Certo. Quase como quando fazemos o aniversário, não é? Contratam-se os fotógrafos para Uhum. ir batizado. Pronto, isto é um bocado igual. E nós também, por acaso, é curioso, e ainda há tempo estava a comentar isto com a Cátia. Nós, no ano passado, tivemos 6 obras que fomos fotografar e quem nos sugeriu ao arquiteto foram os donos das casas que disseram: não, 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 nós queremos o IB que venha cá fotografar. Ok? E isto também já começa a acontecer, o que as pessoas começam a perceber realmente o valor Ok. o valor disto, não é? O que é que depois disto, o que é que depois advém daqui, não é? Uhum. Ou querem registar, mas querem um registro singular, diferente, ok? E isto começa a ser interessante também ter essa perspectiva. Até porque as casas que tu fotografas não são casas que não chamem propriamente a atenção. São casas que chamam bem a atenção, portanto as pessoas vão acabar por passar e reparar porque são. Sabes que há muita gente que me diz isso, isso é casa de rico ou casa de revista, mas a verdade é que não. Muitas das casas que eu fotografo são casas banais, não são banais, mas são casas normais, não são Ok, casas. Bem, casas sim, ok, assumo muito. isso. E o seu próprio, o valor dela em si, não é? O valor construtivo é alto, sim, tudo bem, mas tem casas extremamente baratas, não é? A minha casa tem um custo muito baixo, não é uma casa low cost, é uma reabilitação, mas tem história por Certo. trás, não é? E Uhum. isso, e é uma casa que tu vais passar na rua, é igual há 100 anos atrás. Estás a perceber? Ok. O valor está exatamente igual. Tu vais passar e vais dizer, ok, a casa ainda continua aqui, está pintada, está arranjada, tudo bem, mas não é aquela casa em que tu vais ficar, que estes gajos são os ricos, são não sei o quê. Não, não é isso. E isso não deixa de ser arquitetura, porque esse é o papel do arquiteto, não é? Também. É ter esse cuidado com o lugar, com a história. Uhum. E ali, no nosso caso, existe muito isso, não é? E tenho muitos exemplos disso, em que quase não se toca no próprio edifício e lá dentro constroem-se histórias e reabilitam-se histórias e isso é muito bonito. E tem muitas coisas dessas. Claro que depois aquelas que acabam por ser mais apelativas visuais e que de mais impacto, se calhar são essas, por razões óbvias, como estás a dizer, porque são casas que acabam por ser singulares pelo investimento que houve na própria casa e no desenho da casa e no valor da obra, mas de resto são casas normais. Eu não tenho nenhuma casa, tenho algumas no meu que fotografei, mas que não estão no meu portfólio. Por exemplo, já fotografei uma casa de 32 milhões, não é? Uh, mas a média das casas que eu fotografo está ali no meio milhão, 350, meio milhão, até 1 milhão. Não, não disparem muito, tendo em conta que hoje o mercado é um bocado estranho, não é? Pronto. Exato. O valor das casas está mais ou menos por isso não estamos a falar nada que seja de outro mundo, não é? Exato. Sim, 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 sim. Como é que tu escolheste o arquiteto para a tua casa? Não sei se tiveste arquiteto. Discutir isso. Há sempre, Ao, o co- arquiteto é importante. O arquiteto é importante em qualquer projeto. ao Uh, conhecer tantos. não vamos falar sobre isso porque senão vou ficar chateado. Mas eu acho que eu acho que tinha que ser a pessoa que foi, não só pela relação que temos, de amizade, nós somos amigos, por isso poderia ter sido outros que também tenho próximos comigo, mas eu acho que ele encaixa-se no perfil daquela casa, que eu acho que é uma das formas de escolher o arquiteto, não é? Há muita gente que escolhe pelo preço, ponto. E eu digo que isso não pode ser a forma de escolher um arquiteto. Assim como, por exemplo, quando se escolhe o fotógrafo, estou falando de fotografia, o fotógrafo do casamento, não pode ser o tipo mais barato. Tu vais ter uma oportunidade na tua vida, esperemos nós, de te casares. Tu não vais escolher o tipo mais barato, que provavelmente pode correr muito mal a brincadeira, não é? Tipo, não é? E Uhum, tenho certo. imensas histórias. E construir a casa é exatamente igual. E eu tive quase 9 anos à procura de uma casa deste género. E eu consegui encontrar a casa e Uhum. negociar e comprar aquela casa
ok? Por isso, epá, não ia, não quer dizer que as outras pessoas não fossem competentes, são, mas esta pessoa está habituada ao perfil da casa que eu quero para mim, não é? Se calhar se fosse para outra pessoa, se calhar iria encontrar ali outro arquiteto, assim como recomendei para amigos meus que estão a construir casa, recomendei arquitetos, percebes? Pá, dei a minha opinião, como é óbvio, porque acho que o arquiteto não pode ser escolhido pelo preço, mas sim pela capacidade ou pelo menos pela experiência em resolver os problemas que tu vais ter, não é? Uhum. Pronto, foi um bocado esse o exercício. Uh, mas pronto, mas depois em breve eu depois divulgo. Divulgo. Certo. Sim, porque a casa, pá, como eu não sou rico, e também é uma coisa que nós, pá, às vezes ficamos um bocado irritados quando estamos a documentar, quando estamos a negociar com o arquiteto e a dizer, ok, vamos estrafar a tua casa, quando é que está pronto? Pá, ainda não está, porque falta os móveis não sei o quê, falta não sei o quê, e a casa vai ser 10 vezes pior, não é? Porque, pá, nós não temos dinheiro e a obra não vai ficar concluída, vamos fazer a casa por fases, daí vai haver sessões fotográficas por fase exatamente para documentar tudo isto e essas experiências, pá. Mas acho que faz parte do exercício, cada um tem a sua forma de gerir, e de fazer o investimento na sua vida. Pronto, nós vamos fazer à medida do nosso bolso. Claro, exato. Yeah. Ainda falando aqui de não vender fotos e do valor, quando é que tu achas que uma fotografia passa a ser mais do que só uma fotografia? É. Uh, Acho que há várias fases em que a fotografia deixa de ser simplesmente uma fotografia. Para mim, a fase mais importante, que é aquela que eu me dedico mais tempo, é a fase em que estás a clicar no botão, ok? Em que tu convertes uma imagem que está à tua frente, ou a câmera converte a imagem que está à frente dela, numa imagem digital, ok? Acho que esse é o primeiro marco. E esse para mim é o mais importante, porquê? Porque é aquele que define o que é que vai acontecer a seguir, ok? Porque é aquele em que eu vou pôr toda a minha experiência, todo o meu know-how, todo o meu sentimento, toda a minha emoção naquele momento, ok? E há pessoas que perdem pouco tempo aí, que é fotografam, e depois escolhem, e depois manipulam, e depois há de dar qualquer coisa. Eu não, eu naquele momento tenho que ter a imagem final. A minha fotografia tem pouca edição, ok? Eu tento que ela seja o mais perfeita naquele preciso momento. Se eu tiver um cabo pendurado, pá, posso tirar aquilo no Photoshop? Posso. Mas porquê que eu não vou lá, eu colo com fita cola, ando com fita cola sempre, colo com fita cola e escondo o cabo? Porquê que eu não hei de fazer isso, percebes? E há um bocado esse exercício que eu faço, mesmo a questão da luz. Às vezes acontece muito eu ir ao mesmo sítio várias vezes, porque eu sei que eu vou fotografar agora porque estou a passar aqui e também está bonito, mas eu sei que àquela hora vai acontecer isto e eu tenho que voltar cá. Ok, mas eu vou fazer na mesma aquela fotografia e depois volto àquela hora, mais próximo daquela hora, e volto a fazer aquela fotografia. Percebes? E depois dizes, mas tens as duas. Tem. São dois mundos completamente diferentes e eu quero o segundo, mas depois o meu cliente também tem as duas opções. Ele vai escolher o que eu Claro. acho também. Eu já te explico depois um bocado isso. Esse é um dos momentos que para mim é o mais importante, porque é se tu falhares esse, podes andar a manipular tudo em pós-produção, podes fazer o que quiseres, mas deixa de ser uma fotografia, ok? Para mim passa a ser um ficheiro digital. É Hum. quase como vais à inteligência artificial. Então pronto, eu para isso não preciso, se eu vou manipular a minha fotografia tanto em pós-produção, então eu para isso não preciso de a fotografar. Eu vou à inteligência artificial e digo, faça uma casa assim, assim, assim. Ela faz. Estás a perceber? Não estamos cá a fazer nada. Então, se eu sou fotógrafo, que eu tenho que fazer fotografias, então vou fazê-lo. Faço naquele momento, é o momento mais importante. Depois podemos dividir isto em vários, não é? Tu tens um segundo momento, que é o momento em que escolhes a fotografia. Fizeste tantas fotografias, boas fotografias ou não, fizeste várias, e às vezes não precisas ter uma grande fotografia para ela ter um papel importante, porque pode estar ali qualquer coisa que signifique qualquer coisa, mas que a própria fotografia não seja a mais bonita de todas. E esse momento também é importante, que é um momento que normalmente eu passo a batata quente para o arquiteto, porque isto é um trabalho colaborativo, não é? Ele está no dia da sessão fotográfica, ele está comigo, partilhamos o dia, partilhamos as experiências, vamos debatendo coisas, ele vai vendo as coisas, e quando chega à parte da seleção, ele é muito interventivo, ok? Eu sei o que quero, mas eu preciso saber o que é que ele quer, porque é assim que eu vou conhecer, não é? É assim que tu conheces uma pessoa, não é? Há um exercício de autoconhecimento fotográfico em que um dos exercícios é ver as fotografias que a pessoa tem no telemóvel, ok? E isso vai ajudar-nos a definir a pessoa.
é um dos elementos. E isso é o que acontece também. Ok, eu fiz a minha parte e agora vou fazer com que ele faça a dele, que é escolhe daqui as fotografias que tu achas que são importantes. Ele vai escolher, ok? E ao escolher essas fotografias eu vou começar a conhecê-lo. Ele gosta disto, gosta daquilo, ok. Posso depois não concordar, mas isso depois são negociações que nós temos de ter os dois em cima da mesa, ok? Mas isso é outro momento importante. E depois é o momento da edição, que para mim também é o menos importante, mas também é importante. Depois é ok, agora o que é que eu faço com isto? Não é? O que é que eu vou manipular aqui de forma a que eu não adultere demasiado a imagem? E eu lembro-me até há uns tempos estive com uma cliente que fotografei a casa e perguntei-lhe, gostou das fotografias? E ela, adorei. Posso dizer que eu olho para as fotografias e vejo a minha casa. Não é uma casa de revista, eu vejo a minha casa. Claro que depois as fotografias estão bonitas e estão bonitas para as revistas e esperemos que tenha o alcance que nós estamos a contar ter. Mas eu gostei da resposta da cliente, eu disse, eu revejo na minha casa, isto é mesmo a minha casa, tu fizeste a verdadeira, eu fui verdadeiro com a casa, percebes? Eu não andei aqui a contar uma história que não era, estás a ver? Pronto. E depois a seguir é essa, que para mim também é mais importante que esta, que é, ok, quando é que eu passo a fotografia digital, que eu testo o digital, para isto, para estas coisas, não é? Passar para imprimir, o que é que vai acontecer a esta fotografia? Para mim são estes os momentos que definem o que é uma fotografia. Porque senão tu tens no teu telemóvel muitas fotografias, os teus amigos também têm muitas fotografias, também são fotógrafos. O que é que define um fotógrafo profissional de um fotógrafo amador? Exato. Não é? Temos que balizar estas coisas, senão somos todos fotógrafos, é uma verdade, não é? Mas o que é uma boa fotografia? Exatamente. Uma parte muito complexa de definir. Eu ainda hoje questiono muito isso, não é? Porque nós temos um critério de escolha de fotografias um bocado diferente, não é? As nossas redes sociais são muito aleatórias. Há pessoal que é muito, vou pôr estas fotos porque são super virais e não sei o quê. Nós normalmente fazemos ao contrário. Qual é a fotografia que ele testa? É esta? Põe esta. Estás a ver? Põe essa, não interessa. Vamos ver o que é que as pessoas dizem. Pode ser que alguém veja aí alguma coisa que eu não esteja a ver. E às vezes acontece. Eu lembro uma vez de ter feito uma fotografia. Foi super giro. Eu partilhei uma fotografia, a fotografia é gira, não sei o quê, e havia umas meninas que estavam a subir umas escadas e havia uma sombra projetada na parede. E houve alguém que disse: está aí um leão. E eu, um leão? E eu comecei a olhar para a fotografia: onde é que está o leão? E eu olhava, mas não estou a ver o leão. E eu perguntei a ele: não, aqui estás a ver a sombra. E eu comecei a olhar para a sombra e disse: realmente está aqui um leão. E ele estava a ver uma coisa que eu nunca tinha visto. Estás a ver? Isto é super giro, percebes que a fotografia tem expressões diferentes, tem percepções diferentes, isso é muito giro, acho que é incrível. E este é o poder da imagem, é tu conseguires transpor a cada uma das pessoas que a vê uma emoção e uma sensação e uma ideia diferente. E eu acho que é aí que o limite das coisas se expande, não é? De repente. Certo. Tu já falaste aqui um bocadinho de emoção e deste processo todo, dos processos todos da fotografia, mas como é que tu achas que tu passas emoção numa fotografia de arquitetura? Pergunta difícil. Olha, eu acho que vamos lá ver, se a pessoa estiver a ver a fotografia, for uma pessoa fria, por melhor que tu tentes representar alguma coisa na fotografia, essa pessoa nunca vai lá ver nada, ok? Por isso eu acho que a forma de representares qualquer coisa na fotografia, uma emoção na fotografia, tem a ver com a pessoa que observa, ok? E isto leva-me às vezes a alguns exercícios. Depois posso dizer alguns exemplos de algumas coisas que possam fazer sentido para ti. Imagina que se a pessoa for uma pessoa, sei lá, que gosta de animais, gosta de cães, não é? E de repente tu metes um cão na fotografia, aquela fotografia ganha para ela um valor super acrescido e tu dizes, ok, mas eu não fiz nada, só pus um cão na fotografia, ok? E o segredo está nesses elementos que tu colocas na fotografia ou a forma como a representas, aquilo que está à tua frente, pela luz, pela cor, pelas sombras, pelos objetos que colocas. Todas essas coisas fazem com que haja uma transmissão de emoção. Pronto, sei que há sempre uma exceção, não é? Mas, por exemplo, se tu, imagina, se tu fotografas uma casa, se eu fotografar uma casa que seja parecida, por exemplo, a um avô teu, ou uma casa de um avô teu, tu vais lá para a fotografia e vais sentir que fazes parte dela, não é? Porque de repente há uma ligação emocional, psicológica, que te leva à proximidade com aquela imagem, não é? E vais ter uma reação. E eu acho que é isto que acontece. O nosso papel como fotógrafos e é esse o meu trabalho,
eu sou uma pessoa, apesar de tudo, muito emotiva, apesar de não transparecer assim tanto. E por isso isso, mas sou muito mau a exprimir com as palavras, muito, ok? E eu acho que é essa a minha maior ferramenta, que é como sou tão mau a exprimir com palavras, o que eu faço, eu transponho em imagens, ok? E faço isso, mas quando eu estou a olhar para alguma coisa, e de repente, epá, isto faz-me lembrar não sei o quê, estou a sentir isto, estou a sentir aquilo, e eu vou correr representar aquilo, porque eu vou ter aquela emoção. Se depois aquela emoção que eu quero transmitir, às vezes não estou muito preocupado com isso, porque é o que eu digo, cada um vai ver aquilo de forma diferente e sentir uma emoção diferente. Eu tenho é que sentir que aquilo faz parte de mim. Eu sinto que todas as obras que eu faço, eu, de- eu deixo ou capto qualquer coisa meu lá, percebes? Um, Isto depois leva-nos muito ao exercício da memória, um, e acho que as pessoas não fazem muito esse exercício hoje em dia, não é? Eu tive agora a fazer um bocado esse exercício, porque pronto, nós tínhamos aquelas memórias normais, as fotografias de família, e dos baús, não é? E eu estive a tentar descobrir coisas, fotografias minhas, e nós temos muito poucos, porque pronto, mudamos de casa, os meus pais mudaram de casa, perdeu-se coisas, arderam coisas, e tu vais perdendo essa memória. E de repente tu tens a memória na tua cabeça, mas de repente já não te lembras se é assim, se não é assim. E eu lembro-me, tu sabes, já disseste isso no início, eu sou de Amarante, Uhum. e houve uma altura na minha vida que eu senti que estava a perder muito a memória aquilo que me representa como ser humano, percebes? As minhas vivências, os lugares onde eu estive. E foi super curioso, porque nessa altura, pá, eu fui fotografar uma obra para um arquiteto em Amarante. Coincidência das coincidências. E naquele dia que eu fotografei assim, tipo, pô, realmente, esta é a minha cidade, eu já não venho aqui há, sei lá, 10 anos. E ok, tenho que encontrar um ponto de ligação. E coincidência das coincidências, naquele mesmo ano fui 4 vezes fotografar obras a Amarante. Porquê? Porque, pá, passaram palavra entre os outros. Pá, e isso fez com que eu começasse a criar conexão com a cidade de Amarante, com os lugares. Uhum. E lembro de ter ido perto de Amarante a fazer um trabalho e disse: Não, eu vou dormir a Amarante e no dia a seguir vou passar nos sítios onde a minha escola, a casa onde eu cresci, vou passar nesses sítios para me tentar lembrar de coisas, sabes? Isso é um exercício que nós muitas vezes desapegamos dos lugares e das coisas e não queremos pensar o que foi o passado, se foi bom, se foi mau. E eu acho que essas histórias interferem na forma como tu vives e tomas decisões e faz com Claro. que olhes para as coisas de forma diferente. Por exemplo, eu tive 9 anos à procura de uma casa igual à que tenho hoje, à que compramos, precisamente por isso, porque a minha infância passa numa casa exatamente igual, que os meus pais foram construindo, reabilitando aos bocadinhos, e eu estou a fazer exatamente a mesma coisa com esta casa. Não estou lá a morar, mas pronto. Mas estou a Uhum. fazer esse exercício, porque sinto que isso faz parte da minha essência como ser humano. Foi assim que eu cresci, ok? E os meus filhos também estão a ter um bocado essa educação. Espero eu que eles possam olhar para uma casa no futuro que tenha o seu valor e que lhes faça lembrar isto e que possa continuar a perpetuar este ciclo. Estás a ver? Eu Certo. acho que tem muito a ver com isto. E eu sou muito. Pá, sou muito de. Guardo tudo, percebes? Pá, depois chegas a um ponto em que se desapegar porque já começa a acumular tanta coisa. Este escritório é assustador, né? Está cheio de coisas. Uhum. Ah, por isso, porque eu acumulo, guardo, 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 e depois numa altura tens que desapegar, não é? Cadernos tenho imensos, não é? Tipo, estes são os dois que tenho aqui, nesta gaveta tenho, pá, mais 10, percebes? Tenho imenso porque vou guardando ideias, coisas, autocolantes, colo, experiências que tenho, não sei o quê, precisamente por isso, porque apego mais coisas. E acho que é isso que define aquilo que a emoção que tu tens ao ver uma fotografia ou uma obra de arte, ou até vês uma pessoa, não é? Se calhar se não vis uma pessoa há tanto tempo, quando olhas para ela vais sentir qualquer coisa. Eu acho que é isso. Claro que nós podemos manipular e manipular, ou seja, intensificar as emoções com cor, não é? Com a luz. Por exemplo, eu sou muito. Há fotógrafos, as fotografias são todas amarelas, parece que foi tudo fotografado no pôr do sol. Eu não sou assim. Se eu vou de madrugada, eu tenho que olhar para a fotografia e sentir frio. E percebes? E a neblina tem que me transmitir esse frio, não pode ser quente. Mas podia ficar mais bonito. Epá, ficava, mas não é a emoção que eu estou a sentir. Ok? Eu não posso ir a uma casa e, pá, e pôr uma luz a rasgar quando ela não existe. Pá, não existe. Porque é que eu estou a adulterar uma realidade? Não faz sentido. Não foi isso que eu senti, que eu vivi. E eu acho que esse é o meu foco quando estou a fotografar.
Por isso é que eu não uso luz artificial, eu não uso. ahm, vou muitas vezes, vou várias vezes ao mesmo sítio para isso, para eu ver qual é aquela que eu sinto que representou melhor ou que eu consigo representar melhor o lugar e a melhor altura que aquele lugar tem, a singularidade do lugar. Pronto, eu acho que isso é o que faz com que, pronto, com que haja essa emoção, esse trigger. Ah, acho que é Uhum. isso. Sim, não usas o artificial, mas realças o melhor que Sim, cada sim. casa tem. Isto é um bocado aquele exercício quando vais fazer, por exemplo, quando vais fazer a foto de retrato, quando ias fazer, lembras, se calhar não te lembras, não é? Mas quando ias fazer aquele retrato para o passe, não é? As pessoas Ah, normalmente iam lembro. já cortar o cabelo e tal, e não sei o quê, não é? Pronto. E aqui é exatamente igual. Nós, quando nos trafamos a casa, existe sim, como é óbvio, uma preparação da casa, as pessoas têm que ter algum Uhum. cuidado quando nós vamos, e nós, quando chegamos lá, vamos trocar coisas de sítio, provavelmente, que não fazem sentido, vamos Claro. redecorar a casa, pronto, vamos fazer essas coisas para que a fotografia fique melhor ou que a casa fique melhor representada, sendo que vamos pensar a casa como uma pessoa que vai à sessão fotográfica, não é? E o nosso cuidado é esse, é construir ou encontrar a melhor forma e a melhor luz e o melhor momento para representar a divisão ou a casa, ou percebes? E eu acho que esse é o nosso exercício. Por isso é que eu às vezes fico um bocado chateado quando vejo fotógrafos que vão 2, 3 horas a uma casa e saem de lá a correr. E eu assim, pá, mas tu não representaste a casa, não estás lá a fazer isso, estás simplesmente a despachar serviço e a fazer um trabalho medíocre, porque não estás a contar uma história. É como ires fazer um retrato a uma pessoa. Pá, eu faço um retrato em 5 minutos, mas tens que lá estar 2 horas, 3 horas, porque vais conhecer a pessoa, vais conversar com ela, vai começando a ficar mais descontraída, e quando chegares às últimas fotografias, são as fotografias, porque houve uma série de passos que tu fizeste, desconstruíste e a relação que tu criaste que te leva à fotografia final. E na casa é exatamente igual. Eu não estou a dizer que as minhas fotografias são as melhores das da manhã, às vezes são, mas muitas vezes precisas lá estar, vários momentos, experienciar várias coisas, até conseguires encontrar as melhores fotografias para aquele momento, para aquela história, percebes? Uhum. Eh, não. Certo. Desculpa que eu às vezes disparo um bocadinho para todos os lados. Sem problema. Mudando aqui agora também de tema. Tu já falaste e eu ouvi também numa conversa que tu eras um bocadinho chato com X6 e que, e que apontavas tudo. Porque é que faz? Porque consigo perceber, mas eu gostava que tu dissesses porque é que o fazes e porque é que sentes essa necessidade. Eu sou muito organizado. Isto, pá, só para imaginares, eu tenho processos, não é? Há processos na empresa, desde que o cliente entra, pede um orçamento, até que nós entregamos o trabalho e depois tudo por aí adiante, não é? E isso faz com que tu não falhes coisas, ok? Esse é o principal motivo, é tu não falhares. Eu lembro-me quando às vezes um cliente estava 2 meses, 3 meses e ele perdeu o e-mail dele, não sei onde, não sei o quê. Não quer dizer que hoje em dia não aconteça. Felizmente, a probabilidade de errar é muito menor. Mas nós temos que ter essa preocupação. Eu lembro-me quando estava numa reunião há tempos com uma pessoa que estou a fazer uma mentoria e ele estava a perguntar: tu como é que tu respondes às pessoas todas? E pá, eu respondo às pessoas todas. Eu acho que isso, e eu até disse: espera aí, afinal não. Há uma pessoa que eu nunca mais. Opá, foi falha minha, porque a pessoa contactou-me, era uma fotógrafa, estava a pedir uma ajuda a qualquer coisa. Não, pá, não consigo recordar. Sei que falhei com essa pessoa. Porquê? Porque eu tenho na minha cabeça que falhei, sabes? E eu testo essas coisas. Porque essa pessoa pediu uma ajuda e eu comecei a responder e entretanto, porque acho que era no Instagram, uma coisa do género, aquilo, pronto, aquilo super, não dá Perdeu-se. para organizar aquilo não dá para organizar. E essa coisa irrita-me, percebes? Tu estás a usar uma plataforma que não consegues organizar, porque não faz sentido na tua cabeça, aquilo não faz sentido para ninguém, mas o tipo que está a fazer a plataforma acha que aquilo faz sentido, não conseguires pôr ordens, arquivares, Uhum, arrumares, tipo coisas desse género, certo. sabes? E isso leva-me ao meu negócio, que é eu quando saio de casa, eu tenho uma checklist que vou checar para ver se não me esqueço nada. Percebes? Porque irrita-me chegar a um sítio que já aconteceu no passado, chegar lá, e pá, esqueci-me dos cartões. E ter que ir à procura de uma loja que esteja aberta para me vender um cartão. Percebes? E de repente, sei lá, variar uma coisa e tu, e o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Essas coisas irritam-me. Percebes? E, por exemplo, tens uma sessão marcada e no dia chegas lá e o cliente não aparece. E tu, mas porquê, meu? Tipo, mas sou eu que estou maluco?
Porque as pessoas são muito desorganizadas, percebes? E eu digo muitas vezes aqui internamente que é a desorganização dos outros não pode passar para o nosso lado. Ok? Nós temos que ser Certo. mais organizados e conseguir organizar as outras pessoas. Eu não posso chegar a uma casa de uma pessoa e a pessoa me dizer assim, então vai começar por onde? Eu, olha, não sei. Deixe estar aí que eu agora vou-me divertir. Não é assim, eu tenho que chegar lá e eu tenho que dar diretrizes. Eu tenho que dizer, olha, vou fotografar isto e isto e isto, pode ser que aconteça vir aqui, vamos precisar de fazer isto e isto, porque as pessoas têm a sua própria vida, os arquitetos também têm a sua própria vida. Eu, quando digo a que horas entro e a que horas saio, a hora que eu entro é a hora que saio. Eu quando digo, às 9 horas estou naquele sítio, pá, às 9 menos 5, 9 menos 10, 9 menos um quarto, eu estou lá. Garanto-te. Pá, acho que até hoje nunca cheguei atrasado lá nenhum, porque a não ser que tenha furado um pneu, já aconteceu, ter um acidente na BCI, ter que ficar à espera da polícia para participar. Cheguei uma hora e estava atrasado à obra. Pá, são coisas que acontecem, está tudo bem, mas estas coisas não podem acontecer normal, não pode ser o normal, percebes? Tem que ser Uhum. o anormal. E para isso, tu tens de ser muito organizado. Não é? Nós temos softwares de gestão, temos softwares de CRM que organizamos os nossos clientes, apontamos todas as horas, tudo. Toda a minha empresa está gerida com softwares que depois transpomos em documentos Excel e fazemos a nossa organização. Tem que ser, porque senão tu vais falhar coisas. Não, eu lembro de ter ido agora a uns amigos e eles estavam a perguntar, eu perguntei-lhes qual era o, o custo da empresa, não é? Que eles têm com os funcionários. Ele, pá, não sei. Eu, como não sabes, meu? Tens de saber, meu. Como é que tu tens uma empresa e não sabes quanto é que custa um colaborador? Tens de saber isso, não é? Como é que dás um orçamento a uma pessoa? Como é que nós, fotógrafos, damos um orçamento a uma pessoa? Tu tens de saber o teu valor hora, não é? Tens de saber quanto tempo vais demorar a fazer aquilo. E tens de saber todas essas variáveis. Se não souberes essas variáveis, tu nunca vais conseguir dar um preço. E só vais conseguir saber essas variáveis se tiveres só há uma forma de obter essa informação. Isso tem que ser, estamos a simplificar, sendo uma folha Excel. Pode ser softwares, percebes? Pode ser um Notion, uma coisa do género, que há uma coisa que te organize, que tu consigas dali extrair um valor acrescido para o teu negócio. Mas não seja esta questão da organização e não falhares com o teu cliente. Um, há tempos estava com um fotógrafo e estávamos a falar de trabalho. E eu estava a dizer, então quantos projetos fotografaste no ano passado? E ele, pá, não sei. Eu, como não sabes? Tens de saber quantos projetos fizeste. Quanto é que faturaste? Eu também não sei. E eu, o que é que tu sabes, afinal, o teu negócio? Estás em modo automático e vais vendo o que é que dá? Não pode ser, não é? Tem que haver coisas concretas. Tu tens de saber se aquele projeto te deu prejuízo ou não deu. Se tu estás a dar um orçamento, imagina, se estás a dar um orçamento, imagina, eu dou um orçamento para fotografar uma casa e que demoro 20 horas e dei um orçamento de 10, já estou a dar um prejuízo. Perdes dinheiro. Mas como eu não apontei as horas, não sei de nada, eu vou voltar a dar um orçamento de 10 horas e vou gastar 20. E vou estar assim durante um ano. E vai chegar ao final e vai dizer assim, então, pá, estou falido, não tenho dinheiro, estou a pedir dinheiro ao meu pai, estou a ver à custa da minha mãe, de não sei o quê. Estás a perceber? E isto não é negócio para ninguém. Isto pode ser um passatempo para muitos, pode ser o que quisermos. Mas acima de tudo tem que ser uma profissão. Percebes? E a profissão pressupõe ganhar dinheiro e sobreviveres com ela. Claro. E é o meu caso, eu não vivo de outras coisas. Há fotógrafos que vivem de outras coisas e que ao fim de semana fazem casamentos e à semana são fotógrafos de arquitetura. Percebes? Eu sou 100% fotógrafo de arquitetura. Não é? Ou 90% depois sou marido e pai. 10%, não é? Porque a minha vida é isto, percebes? Tipo, por isso eu tenho que ser muito metódico e isto tem que me dar o benefício suficiente para eu não depender de outras coisas. E às vezes é isso que me irrita um bocado na fotografia. Eu acho que desvalorizamos muito. Temos um problema de nos valorizarmos a nós próprios. Ok? Nós achamos sempre que não valemos aquilo. O cliente não vai pagar isso. O cliente não vai pagar aquilo. Pá, não tem a ver com o cliente vai pagar ou não vai pagar. É quanto é que tu vales. É isso que importa. Claro. Não é? Eu valo mais do que aquilo que cobro. Eu acho. Ok? Infelizmente não consigo cobrar mais. Não consigo. Certo. Pronto. Aquelas questões. Não é? Faz parte do negócio. Mas é isso que eu acho que as pessoas têm que perceber. Não podem. Pá, mesmo os arquitetos, às vezes estou no ateliê e estamos a debater isso, não é? O orçamento que eles cobram, o orçamento, é uma profissão super desvalorizada e eles acham que são as pessoas que os desvalorizam, mas não, são eles próprios que se desvalorizam, todos eles, que depois leva à consequência que quando vão dar um preço, dão sempre um preço baixo, porque o outro deu um preço mais baixo, então eu também deixo. Quando a gente sabe que 90% das vezes, quando alguém te diz, eu tenho aqui um preço mais baixo, é mentira. Ninguém tem um preço mais baixo. Eles querem é que tu deixes o teu preço.
não é? E se tu não tiveres valor em ti próprio, a primeira coisa que vais fazer é, ok, então também deixo. Qual é o valor que deu? Então vou fazer igual. Ou menos 100, ou menos 50. E eu não faço isso. O nosso valor é sempre o nosso melhor valor, porque eu, menos que aquilo, estou a perder dinheiro. E eu, para perder dinheiro, tenho que ganhar alguma coisa. Ok, não é? Os influencers trabalham com isso, não é? Que é do género, olha, pá, então, se é um influencer, se me vai dar visibilidade, quanto é que me custaria essa visibilidade? Ok, então eu pago para ver isso, não é? Agora, não é o meu caso, eu não vou pagar um arquiteto para trabalhar. Mesmo, até porque eu não vivo de influencers nem de nada do género, eu vivo do meu trabalho, e o meu trabalho tem um valor muito específico. E essa minha organização deve-se a isso, deve-se a uma fase da minha vida em que, pá, eu assumo isto aqui, não tenho problema nenhum, não tenho, em que quando tu montas o teu negócio, achar que só precisas ser fotógrafo, não precisas ser gestor. E os meus 2 primeiros anos de empresa foram os piores anos da minha vida. Eu tinha pessoas a trabalhar comigo aos quais eu não paguei ordenados. Eu falhei ordenados, consecutivamente, ok? E as pessoas arregaçaram as mangas comigo e disseram, não, não, estamos contigo, pá, acontece, também estás a errar porque eu não sou gestor, não tenho formação de gestor, sou fotógrafo, ponto. E a maioria de nós não temos a literacia financeira para nada disto, por isso o que eu fiz foi cometer erros. Erros, erros atrás de erros, e vais aprendendo. E o que me leva a perceber isto foi chegar a uma fase da tua vida e dizer assim, epá, mas eu estou a errar tanto porquê? Porquê é que eu continuo a errar? Tive 2 anos com extrema dificuldade financeira pessoal e pus essa dificuldade para outras pessoas que trabalhavam comigo e que me custou imenso. E eu disse, ok, se eu fiz isto, isto não pode voltar a acontecer. Aquela questão que eu te dizia dos erros, não é? Pá, errar uma vez tudo bem, errar 2 vezes é uma estupidez, não é? Então foi o que eu disse, isto não pode voltar a acontecer. O que é que eu tenho que fazer para mudar isso? E uma das coisas que nós mudamos foi essa, nós não conseguimos dar orçamentos sem balizar determinados parâmetros. O valor hora é o principal, não é? E se não tens forma de fazer isto se Uhum. não cobrar um valor hora. Quando alguém me diz, mas isto é um processo criativo, eu não sei quanto tempo vou demorar a criar. Verdade, está tudo bem, mas tem que haver uma média. E essa média tem que servir. Claro que é o que eu estava a dizer, uns clientes perco, noutros ganho, mas a minha média é aquela. Quando alguém me diz, há tempos tivemos um cliente que dizia, tens que arranjar um preço diferente para projetos pequeninos. E eu, pá, eu perco o mesmo com um projeto grande que perco com um projeto pequenino. A única coisa que muda é o tempo que eu estou na obra. Ou estou mais horas ou menos horas, não é? Mas o processo todo é exatamente igual. O custo que eu tenho aqui com as pessoas é mesmo, a troca de e-mails vai ser a mesma, o tempo de edição vai ser praticamente quase o mesmo. No fim, pá, eu não te posso fazer um preço mega especial quando as pessoas acham que vou fotografar uma divisãozinha, pá, não faço isso, porque não entra sequer nos meus parâmetros que eu não consigo dar um preço para isso. Não é rentável para mim. Eu fotografar uma divisão, eu tenho que fotografar uma casa, um apartamento, uma coisa assim do género, um prédio. Isso sim são coisas que têm justificação de valor e que eu consigo, pronto, integrar no meu processo de trabalho. E eu acho que os fotógrafos têm muito, muito este problema. Eu acho que não há, e tem havido agora nestes últimos tempo muitos mentores, supostamente, que vendem fórmulas secretas, não é? Ou fórmula secreta para o teu para o teu segredo, para o teu sucesso. Se tu quiseres isto e isto e isto, vais ser o melhor fotógrafo de sempre. Pá, não vais. Porque há demasiadas variáveis e eu já passei por quase todas as que possam existir e ainda tenho as que irão surgir, inteligências artificiais, todas essas dificuldades. Todos os dias nós somos postos à prova. Não existe negócios bulletproof, não é? Que é tipo, pá, não aguentas. Há coisas que tu tens que saber lidar. E isso tem a ver com a tua Certo. capacidade, não é? Pá, nós temos amigos que têm muita dificuldade em contrair um crédito. Pá, tens que contrair um crédito. Não tens hipótese, tens uma empresa, meu. Como é que tu andas para a frente se não tens dinheiro? Não é? Certo. O que acontece é, por exemplo, se não tens dinheiro na tua conta, qual é a primeira coisa que vais fazer quando alguém te pediu um orçamento? É assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. E é o teu Hum. pensamento é este. Quando alguém te diz, não, isto é muito caro, a primeira coisa que vais fazer é descer porque tu precisas do dinheiro. E então andas nisto. Certo. Estás sempre a desvalorizar. E depois quando chega à parte que o dinheiro entra, tu dizes, mas este dinheiro não chega para pagar o tempo que eu perdi. Hum. E vais ao outro e continuas, porque não conseguiste encher a conta, não é? Tipo, e andas nisto. E estás anos e anos, e eu tive anos e anos nisto. Certo. Percebes? Por isso eu acho que a primeira coisa que muitos fotógrafos deveriam fazer era apontar durante pelo menos 6 meses o tempo que demoram a fazer todas as tarefas. E quando digo todas, é todas. Se demoras 10 minutos a responder um e-mail, tens que apontar 10 minutos que demoraste a responder àquele cliente. Porque esses 10 minutos, vezes 100 e-mails que tu mandas num dia, já é muita hora. Estás a ver?
E isso é que faz com que no fim tu percebas o teu negócio. Por exemplo, no ano passado eu fiz 318 horas, já não me recordo se foi 300 e tal horas, só em deslocações, só em viagens de carro. São muitos meses de trabalho. Sentado num carro, andar para a frente e para trás. Estás a perceber? Alguém tem que pagar isso. Quando eles dizem, pá, a tua deslocação é tão cara, e eu assim, pá, está bem, mas se eu perco 318 horas de um lado para o outro, eu vou estar aqui 2 meses sem comer? 30, 60? Pá, não, são muitos meses. Estás a perceber? Alguém tem que pagar isso. Isto é um negócio. E eu acho que falta muito essa formulação de negócio, de deixarmos de pensar que isto é um sonho, uma realização de um sonho pessoal. Eu quero ser o melhor fotógrafo do mundo, eu quero ser super conhecido. Esses valores são os secundários. O valor primário é conseguir sobreviver. Seja qual for a profissão criativa que exista, a primeiro valor tem que ser eu tenho que sobreviver. Se conseguires sobreviver, depois fazes o resto e a consequência vai ser ter sucesso. E o sucesso pode ser monetário, pode ser, pode ser projeção, pode ser todas essas coisas. Mas tu não podes medir a primeira coisa, é eu quero ser super conhecido. Então, se eu quero ser super conhecido, eu ofereço trabalho a toda a gente. Para isso eu não cobro. Ok? E um dia dizes, olhas para trás, então, mas afinal, eu sou o melhor fotógrafo de arquitetura do país ou do mundo. Nunca cobrei um cêntimo. Vivi de quê? Afinal, não és o melhor. Podes ter feito as melhores fotografias e a quantidade maior de projetos, mas na realidade, experimenta aquilo tudo, tu não és o melhor. Porque o melhor é encontrar este equilíbrio. Não é? Claro. Mas isso Tem é que a minha dar visão lucro. maluca. É a minha visão maluca, não é? Do Sim, negócio. também. Tem que acabar por dar lucro, senão não vale a Sim. pena. Não, é como tu estás a fazer este podcast. Este podcast não te dá dinheiro, não é? Certo. Mas dá-te outras coisas, dá-te visibilidade. Mas tu não podes, 90% do teu tempo não pode ser isto. Claro. Não é? Uhum. Pode ser 10%, uma estratégia, 10% do teu trabalho. Eu não estou a dizer que não faça. Nós fazemos alguns trabalhos pro bono, chamamos de pro bono, ok? Mas estamos a falar dois projetos, mas normalmente são projetos pessoais, não são projetos para Claro. clientes. Se há um cliente que vai usar aquilo, pá, então aquilo tem que ser pago. Posso fazer para mim, que é o que tenho trabalhos pessoais feitos por mim, são coisas minhas, ok? E esse eu posso despender essa energia, está tudo bem. E eu acho que, por exemplo, quando queres começar, se queres começar a fotografar, mas não há portfólio, como é que a gente cobra? Pá, fácil. Vais fotografar para quem precisa, não é? Vais fotografar, o que não falta para aí são associações que precisam de fotografar coisas. Um evento, o próprio espaço, se queres fazer fotografia de arquitetura. Pá, há imensas coisas. Ou então oferece o teu serviço, mas com a contrapartida de, no final, se gostar do trabalho, custa isto. Ok. Estás a ver? Não pode ser Uhum. dar. Eu vejo muita gente aí a falar em mentorias e podcasts que ainda o último podcast acho que até comentei isso, que, que havia lá uma pessoa que naquele podcast que dizia que toda a gente tem que começar a oferecer trabalho. E eu assim, ok, isso é tudo muito bonito, mas se todos que estamos a entrar no mercado, imagina que entram agora 10 mil fotógrafos no mercado de trabalho e dizem, não, não, agora durante um mês nós vamos trabalhar todos de borla. Deixam de haver clientes para os restantes. O que é que vai acontecer ao mercado? Quando essas pessoas quiserem cobrar, as outras pessoas que usufruíram do serviço de borla, o que é que vão fazer? Então, se foi de borla, agora vou procurar outro Outro de fotógrafo que faça o borla. trabalho de borla. E continuam nisto, não é? Estás a perceber? Uhum. Porque, claro, então se eles conseguiram de borla, o que é que agora vão pagar? Não faz sentido nenhum, não é? Uhum. E isto é o problema que eu acho que as pessoas se esquecem, pá. Isto é um negócio que toda a gente entra facilmente. Portanto, não é? Não há uma carteira profissional em que tens que tirar um curso para no fim dizer eu sou fotógrafo. Não existe isso. Se não existe, toda a gente pode entrar. Ok, então vamos entrar com 2 dedos de testa, pelo menos, estás a ver? Pronto. Não pode ser. Pá, não pode ser como. Às vezes vejo coisas um bocado assustadoras. Pronto, eu felizmente não sofro muito disso. Uh, mas irrita muito ver pessoal em podcasts e a fazer mentorias e naquelas coisas todas bonitas dos Instagrams a dizer que são os maiores do mundo e a dizerem isto, que é, não, vamos todos começar de borla. Pá, não dá. Não é mercado para ninguém, estás a ver? Comecem de borla assim, como a Certo. associação de fins lucrativos que tem um canil em que precisam fotografar os cães, por exemplo, para tentar incentivar a que as pessoas os adotem. Opa, façam isso. Estão a ajudar a sociedade, estão a fazer trabalho e no fim estão a ter portfólio, meu. Pronto, está tudo bem, é justo, percebes? Não Uhum. faz sentido Certo. ir ao mercado de trabalho e procurar clientes que deveriam estar a pagar pelo serviço. Certo. Sou muito chato, falei muitas coisas, falei muitas coisas. Eu aproveito logo para dizer Não. tudo. Mas dá para perceber tudo, sim.
Vamos então aqui para a última questão de sempre, que se calhar já foi um bocadinho respondida, mas eu pergunto, que é o que é que te diferencia e faz as pessoas quererem o teu trabalho e não o de outro fotógrafo de arquitetura? Olha, eu acho que a gente já falou sobre isto, não é? Mas pronto, vou tentar pegar nos pontos. Vou tentar pegar nos pontos. Eu acho que é assim, todos nós, todos os fotógrafos procuram encontrar uma linha visual, uma linha gráfica, ou o estilo deles, digamos assim, não é? Pronto. E quando encontras isso, se acreditas nisso e te manteres fiel, isso vai trazer determinados clientes. E por consequência vai-te filtrar todas essas layers, todas essas dificuldades que tens do cliente não perceber o que é que tu fazes ou deixas de fazer. Pronto, eu não tenho esse problema que as pessoas quando vêm ter comigo querem o meu trabalho, não é? Se identificam com ela. Pá, eu não tenho pessoas que vêm ter comigo e que eu fotografo e de repente me dizem: olha, pá, eu queria as fotografias sem contraste. Ou quero as fotografias de preto e branco. Pá, eu não faço nada disso. Ponto. O meu estilo é aquele e tu tens que vir ter comigo por causa daquilo. Ok? Certo. Porque senão não sou eu próprio. Eu não estou a acrescentar valor. Estou a ser uma pessoa. Não estou a dizer que eu não experimento coisas. Experimento coisas, mas muitas vezes já até experimento por mim. Ainda agora fiz um trabalho que entreguei e converti as fotografias todas a preto e branco e andei ali a manipular. E andei a tentar fazer uma coisa, mas foi para mim. Percebes? E depois já peguei naquilo e até mandei ao cliente: olha, vê se gostas, se quiseres usar, está tudo bem. Pronto, mas fiz uma experiência para mim que eu queria, Claro. achei que aquilo ficava interessante a preto e branco e mandei, mas não é o meu estilo. E a cliente disse: gira, as fotografias preto e branco estão muito giras, das outras vezes não tinhas entregue e não sei o que assim. Não, não, isto é só uma experiência, calma, não vou entregar nada disto, foi só porque me apeteceu fazer e achei que se enquadrava nisto. Porque, pá, posso eventualmente passar a fazer isso, mas tenho que vender isso como um serviço. Ponto. Não pode ser. Eu não posso agora passar a entregar as minhas fotografias a preto e branco. Eu gosto muito de cor. Eu sou uma pessoa de cor. Eu adorava que me entregassem, eu adorava fotografar todos os projetos de cor de Portugal. Adorava. Tudo que fosse. Epá, tenho aqui um apartamento, tem todas as evidências com uma cor. Sou a pessoa ideal. Venha. Estás a perceber? Quando tu identificas com aquilo e dizes: eu gostava de ser esta pessoa, só fotografar coisas com cor. Pronto. E muitas vezes fotografo coisas monocromáticas, não é? Que o próprio edifício é todo branco e não sei o quê. E o que é que eu faço? Tento jogar eu com a cor que encontro. Com a cor do céu, com a cor da vegetação, com a cor do pôr do sol. Porque gosto muito disso, sabes? E tem um estilo próprio, tens de te identificar. E eu acho que as pessoas, quando vêm ter comigo, procuram isso. Não podem procurar. Mas acredito que as pessoas venham ter comigo por isso. Porque procuram essa singularidade do meu estilo que as leva para esse resultado, não é? Para essa visão que eu tenho. Eu espero que seja isso que as leve a mim. Pronto, não é pelos meus lindos olhos, certeza. Mas eu acho que essa é a dificuldade, é tu encontrares na tua carreira. A minha primeira fotografia não foi assim, não é? Como é óbvio, não é? Isto é um trabalho evolutivo. Eu lembro há uns anos ter estado com uns amigos que já fotografam há muito tempo e eles estavam exatamente a debater isso, que é, nota-se que há uma evolução no meu trabalho, não há uma Claro. estagnação. Percebes? Estou sempre a experimentar coisas e quando eu encontro, pá, isto é giro, vou manter isto por aqui, estás a ver? E de repente há ali um twist again e eu faço mais um twist. Mas se olhares na minha carreira toda, do início ao fim, a cor está muito presente, o contraste está muito presente. Eu nunca larguei isso, porque eu acho que isso é o que me Uhum. identifica, é aquilo que eu gosto de fazer. Adoro ver uma luz, uma sombra e de repente, aí está umas coisas incríveis, eu estou ali a inventar coisas, sabes? Adoro isso. Se mandarem num dia cinzento, eu também faço fotografias, sim, tenho imensas e acho que o resultado fica muito bem. E a arquitetura está lá na mesma, está tudo bem. Mas dá-me muito, muito, muito mais gozo quando tenho A uma cor. luz dura, percebes? Em que de repente lá dentro fica preto e lá fora fica escuro, fica claro. Também tem muita gente a perguntar-me isso: como é que te equilibras os interiores exteriores? Uh, Ainda o último workshop que dei, havia muita gente a perguntar-me isso, não é? Como é que eu equilibrava essas luzes e não sei o quê. E eu mostrei-lhes em poucos minutos como é que eu fazia aquilo. E eles ficaram assim: olha, ai, pá, incrível, e não sei o quê. Isso depois também advém da experiência, como é óbvio, do conheceres o teu equipamento, vai definindo o teu processo, vais organizando o teu processo, metodologias de processo, a fotografar, a editar, que no fim te levam a um resultado muito coerente, percebes? E essa imagem, e aconteceu agora esta semana, eu pus no meu Instagram, pus lá uma pergunta no canal que tenho para fotógrafos, pus uma pergunta para as pessoas me dizerem: ok, o que é que tu gostavas que eu te ensinasse de edição? E a maioria das pessoas pôs exatamente isso, que é:
como é que eu consigo ter as imagens todas muito equilibradas? Não é? Se as paredes são brancas, elas vão estar brancas mais ou menos entre todas, não é? Quando estão mais amarelas é porque houve uma luz que entra, mas há uma história, não é? A própria luz conta a história do edifício, de manhã à noite. É a própria luz que está a contar. E isso tem que estar representado na imagem. E eu acho que eu gosto muito disso e faço muito isso. E não é na pós-produção. As pessoas continuam a achar que é tudo na pós-produção. Ai, perdes muitas horas. Não, não perco. Está a ver com o teu processo de fotografar, com a forma como estás a contar a história, eh, pá, e a tal organização que eu tenho. Eu tenho uma organização muito. Desde o momento de fotografo, estou a editar, não há variáveis, percebes? Eu quase que podia, não tenho presets, não tenho nada disso, mas se eu pudesse criar um preset, se calhar eu conseguia normalizar todo o meu processo de edição. Eu é que não gosto, porque gosto muito de experimentar. Eu até às vezes faço uma Certo. coisa muito estúpida que me leva imenso tempo, que é fazer um reset a todos os parâmetros que a câmera traz, todos, e voltar a construir a imagem de ponta a ponta. Porque eu sinto que preciso daquele desafio, sabes? Tipo, para Ok. encontrar a cor perfeita daquele edifício, o contraste perfeito e não sei o quê. Pronto, tenho uma batalha muito grande. Gostava de ter muito mais tempo para editar, para ainda conseguir fazer coisas diferentes. Mas pronto, o tal equilíbrio da folha Excel Uhum. tem que existir. Tem que Eu não bater certo. posso dar um orçamento de 10 horas e demorar 20 horas a editar, por mais que goste do cliente. Portanto, não posso, posso demorar 11, 10 horas e meia, tudo bem, mas mais que aquilo estás a perder dinheiro. Ok. E eu acho que este equilíbrio, eu acho que este equilíbrio o equilíbrio visual ou o teu estilo é que faz com que as pessoas venham ter contigo. O teu profissionalismo também, como é óbvio. Pronto, não estou a excluir isso, porque eu assumo que qualquer pessoa que preste uma profissão tem que ser profissional, não é? Eh, E acho que se fizeres isso, a consequência ao longo do tempo é que as pessoas vão continuar a vir ter contigo e vão-te recomendar. Como muitos dos nossos negócios vivem da recomendação, não é? Ainda antes de ontem encontrei no Threads um fotógrafo que dizia: eu não tenho redes sociais, não promovo o meu trabalho nas redes sociais, a única coisa que tenho é um site e tenho a minha agenda cheia. Pá, e toda a gente a perguntar logo assim: como é que tu fazes isso? Como é que não sei o quê? Pá, e a resposta não existe, a resposta é muito simples, que é: meus amigos, se vocês prestarem um bom serviço a um cliente e se lhe disserem, olha, se tiveres um amigo, recomenda-me, ele vai fazer isso porque ficou super satisfeito, meu. E isso vai-vos trazer clientes. Não há segredos. Isto existe há milhares de anos. Nós estamos aqui a tentar inventar uma fórmula secreta que é tipo, se eu fizer um post a dizer olá, vou ter logo 10 mil a mandar uma mensagem a dizer que querem trabalhar comigo e a pagar o que eu quero. Não, não existe. Isso não existe. Tens sempre que ter um trabalho coerente, constante, definir o teu estilo e não Claro. é um preset. O estilo não é um preset, Uhum. não é? Dá para lá um preset. As minhas fotografias são todas amarelas porque eu tenho um preset aqui mágico que faz tudo. Não, tens que saber fotografar, não é? Isso leva o seu tempo. Eu sou do tempo em que, quando se queria ser fotógrafo, havia poucos meios, não é? O YouTube já existia, mas era uma coisa rudimentar, digamos assim, não é o que é hoje, as pessoas não ensinavam o que ensinam hoje. E se tu querias aprender, tinhas que ir trabalhar com outros fotógrafos, não é? Tinhas que ser assistente. E hoje em dia eu vejo-me grego para encontrar assistentes, não é? Vejo-me grego, pá, tem imensa Claro. gente que quer servir de assistente, mas quer servir de assistente para aprender. Mas eu quero assistentes para virem trabalhar. O aprender Uhum. é secundário, mas a primeira coisa que me dizem, eu vou aprender. Eu, não, eu quero que venhas trabalhar. Queres vir trabalhar? É pá, trabalhar? Sim, vou, Uhum. mas já é aquela coisa, sabes? Tipo, não, se queres Certo. vir trabalhar. O assistente é, no fim, tu tens de tirar as ilações. Não peças para eu estar a ensinar coisas no meio da ação. Estamos a trabalhar. E depois Claro. tu vais aprender. Depois, se quiseres sentar e a gente discutir, está tudo bem. E Uhum. isso faz com que a tua carreira ganhe solidez e consistência e te leve, não é? Vai-te levando aos bocadinhos. Pronto, Respondi. respondi. Um bué da bom. Respondeste. Está feito. Tá? Boa. Muito obrigada, Ivo. Ninguém morreu, estamos todos inteiros. Boa. Eu vou Pá, deixar as desculpa lá tuas. ser muito tempo, mas acho que era Não tem importante, problema. certas coisas já as tinha que as dizer. E eu aproveito sempre isto para falar e, e porque vem muita gente falar comigo através dos podcasts. Eu tento responder a quase toda a gente, o máximo que consigo responder a toda a gente, porque eu acho que é importante a partilha. Eu lembro quando comecei a desculpa lá, depois já faço experimento. Porque eu quando comecei a fotografar, tive muita dificuldade em entrar na área porque ninguém falava, percebes? E eu acho que agora toda a gente acho que deve É mais falar. Não fácil. Sim, não devemos estar aqui ao. Não há segredos, meu. Está tudo. Se não foi feito aqui, está a ser feito noutro país.
Claro. mais não seja que falas com outros fotógrafos. Eu tenho várias comunidades de fotógrafos internacionais e mesmo nacionais em que nós falamos, todos os dias estamos a debater coisas, percebes? E dificuldades, e encontramos coisas diferentes e partilhamos experiências, e isso faz com que nos enriquecemos a nós próprios. E agora Certo. sim, podes Acho, despedir. acho que correu muito bem, acho que foi bastante útil a nossa conversa. O que eu ia Obrigado. dizer é que as tuas redes sociais vão estar na descrição, tal como o site, exatamente. Exato. As do podcast também, sigam no YouTube, acompanhem, comentem, que isso é tudo muito importante. E pronto, até ao próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Ivo. Obrigado. Obrigada.